que vou adquirindo, porque a gente vai sempre aprendendo. Em segundo lugar, parece muito mais importante eu pensar no nosso negócio principal, que é o ateliê de camisa, que eu acabei por falar da primeira vez, de muito passagem, porque não era esse o objetivo, e levantar duas questões, contar muito rapidamente qual é o modelo de negócio, qual é o tipo de negócio que temos, quais são a grande característica de diferenciação, o que temos e o que está a acontecer. Que eu suponho que me interessa mais neste momento, e depois o outro, a seu tempo, eu já saberei mais a ponto de poder usar um CMS qualquer, tipo WordPress ou outro, ou o próprio CTT, para esse sim, não precisarei. Pronto. O que é o ateliê de camisa em 3 linhas? É o primeiro website, a primeira loja virtual portuguesa de vestuário por medida em Portugal. Foi fundada em 1998. A partir daí, teve uma evolução, passou aquela grande crise dos anos 2000 e pouco. Nós continuamos, enfim, como é uma empresa familiar, microempresa, com uma dimensão pequena, os próprios 3 sócios investiram, ou 2 sobretudo, investiram na empresa para se manter e tentamos fazer, já vamos na quarto site, digamos, website. Certo. Pronto. Mas quais são as grandes questões? Eu tenho feito uma análise deste site. Em primeiro lugar, está neste momento com potencial de crescimento. Nós temos consciência que temos um negócio na mão perfeitamente espetacular. Porquanto está a caminho, e talvez por estratégia nossa, desde o princípio, está a caminho de ser um negócio de ganhar escala. Simplesmente a natureza do negócio, como é a venda de camisas, só camisas por medida, com pormenores de todo tipo. Se um cliente leva lá uma camisa no modelo qualquer, nós adaptamos, com serviço perfeitamente fora de série. Um cliente ao domingo, se quiser, é capaz de ir em Lisboa, enfim, a comercial de Lisboa vai ao cliente tal. Temos 2 ou 3 problemas que estão a impedir, não as vendas, até porque estamos a ter que crescer, mas as compras via site, via website. Pronto. Quais são os 3 anos? O que é que nós temos de positivo, além dessa personalização e dessa natureza? Em primeiro lugar, nós temos um CEO muito bom, isto é, nós somos sempre os primeiros a visualizar, portanto, a análise em bocado fora do esquema, não do Google Analytics, mas num esquema que eu tenho, eu consigo saber que os clientes vêm têm 3 origens, basicamente. São clientes, atenção, classe média alta, que têm 2 tipos de necessidades, ou estatura ou moda. Portanto, são esses 2. Eu tenho a análise estatística de todos eles. Em segundo lugar, temos o conhecimento do website, a venda via website, é fundamentalmente pelo browser, porque temos um SEO muito bom. Isto é feito pelo outro sócio, meu filho, que sabe muito, mas não tem tempo, como é evidente, tem uma vida complicada, mas que assegura a visibilidade permanente nos browsers. Portanto, a primeira fonte de presença é browser. Eu tenho essa estatística toda, clientes novos e antigos. Em segundo lugar, é a boca a boca, aqueles fidelizados que acabam por ser os grandes que levam lá os amigos, no fundo. A loja neste contexto é muito importante, atenção, porque muitas vezes vão à loja quando vêm ao Porto para tirar medidas. A loja física, não é? A loja física. A loja física é muito importante. Embora tenha começado por ser uma loja virtual, concluímos que, na verdade, é indispensável. Em terceiro lugar, e só para situar a questão, em terceiro lugar, portanto, em segundo lugar, o boca a boca, em terceiro lugar é na passagem na monta da loja,
porque é uma zona onde os carros param muito por causa dos semáforos, e ao pararem, verem, está bem apresentada a loja, venho a ter a camisa e depois, ou via browser, ou pelo telefone, ou de qualquer maneira, chegam a nós. Portanto, estas são as características. Pois, temos uma dificuldade que estamos a tentar ultrapassar, que é, no funil, quase todos desistem de tirar medidas. Porque há Exato. várias fases, há vários... não é? Era aí que eu ia chegar, Paulo, era aí que eu ia chegar, porque já estive a ver o site enquanto que falou, e quando diz o browser está a falar do Google, não é? As pessoas vão ao Do Google, Google, sobretudo. pesquisam, só Sobretudo. para perceber se estamos a falar da mesma coisa, que é mais fácil assim. Sim, sim. Portanto, É do Google, está bem, do certo. Google, pronto. Pronto. Então, as pessoas vêm pelo Google porque estão à procura de camisas por medida, provavelmente, alguma característica em especial que estão à procura, e encontram a loja. Qual é a questão do tirar medidas? É que, e eu que já trabalhei em moda há muitos anos, sei qual é que é essa questão, que as pessoas não sabem tirar as suas próprias medidas. Pois. Muitas pessoas nem têm fita métrica em casa, portanto, não vão saber medir-se. Antigamente era mais fácil, efetivamente, que as pessoas, qualquer pessoa sabia, não é? Mas hoje em dia, porque também havia os alfaiates e havia muito mais alfaiataria do que há hoje. Portanto, hoje o mais fácil, que seria a minha sugestão, seria ou ter algum tipo de tecnologia que ajudasse a pessoa a tirar as suas próprias medidas, e hoje em dia existe já tecnologia para isso, realidade aumentada, esse tipo de coisas, ou então, e embora seja algum produto por medida, que é essa a grande vantagem, ainda assim poderá ser interessante ter aqui a possibilidade de apresentar outras marcas ou tamanhos normais que as pessoas usam, porque as pessoas, tudo bem que Também querem, tem. mas também se conseguem enquadrar aqui em alguns sítios, porque o problema, na minha opinião, será isso. Em termos de site, a usabilidade do site precisa de alguns ajustes para ser mais fácil e mais simples. E eu não estou. Existia uma marca. Eu vou procurar se encontra. Existia uma marca americana, exatamente. Existe uma marca americana que se chama Indochino e que vende fatos por medida. Eu vou-lhe deixar ficar aqui o link no chat para que possa. Mas, Vera, desculpa interromper, há uma marca portuguesa também que se chama Woi. muito boa. Eu fui gestora de produto deles. Woi, Qual é em que se Lisboa. chama? Woi, U-O-Y. O portanto, ok. Ok, mas a questão principal, desculpe lá interromper para não lhes atrasar coisa. A questão principal, neste momento, as minhas perguntas não são à volta disso, estamos a tentar resolver e toda essa ajuda vai ser útil. Conhecemos a mais concorrência, conhecemos os vários, mas a questão central não é, isso é só para contar um pouco, porque nós temos duas questões. Portanto, essa questão está a tentar ser resolvida, porque é possível em todos os passos a ter acesso direto ao Messenger e fazer perguntas que imediatamente são respondidas e estabelece uma interação direta com a pessoa que está responsável pela parte comercial. Portanto, as minhas duas questões estão ligadas a isto. Em primeiro lugar, com estas características de todos, por exemplo, eu dou um exemplo, os influenciadores, por exemplo, no nosso caso, seriam os próprios clientes que aconselham publicitar isso. De todas aquelas ideias que deixaram lá, quais serão as mais importantes para nós tornarmos o website visível, para que não sejam sobretudo por essa via do Google, mas também por outras vias. Por exemplo, os influencers que são os clientes pedindo-lhes a troco de um desconto, a troco de uma compensação, ou quê? Este é um exemplo, que eu me lembrei, que falaram durante o curso, onde é que, das várias que indicaram, quais seriam as melhores, esta é a primeira pergunta, para nós tornarmos o site não dependente de um bom SEO, dependente. Essa era a primeira questão. Então, eu não tenho uma resposta para si, porque não há respostas mágicas nessa pergunta. Eu não tenho bola de cristal, sabe, Paulo? Que é das maiores dificuldades que nós temos. Se eu tivesse uma bola de cristal, eu também conseguia fazer crescer a minha marca, que tenho a Sheik, muito rapidamente, e não é essa a realidade. O que é que, na minha opinião, deve fazer?
primeiro deve corrigir essas questões de usabilidade, porque até pode meter mais pessoas no site, mas não é por meter mais pessoas que vai ter mais vendas, não é? Se as pessoas têm dificuldade em comprar. Exatamente. Esse é o primeiro passo, para mim. Segundo passo é ir testando canais, é ir fazendo testes. Portanto, imagine que começa pelos influenciadores. Ok, vou experimentar trabalhar aqui com 6, 7, 8 micro-influenciadores e vou ver que resultados é que eu tenho. Testo isto. Ok, afino. Está a funcionar. A seguir, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que fazer campanhas publicitárias. Ok, deixa-me fazer campanhas e puxar as pessoas para o meu lado. Portanto, tem que ir passo a passo, não deve fazer todo o investimento de uma vez só, não deve tentar todos os canais em simultâneo, até porque o investimento para isso pode ser muito elevado, depende. Mas neste momento o que precisa, na minha opinião, mais é de aumentar a notoriedade da marca. Exato. E para aumentar a notoriedade da marca, poderá investir em campanhas de publicidade para a loja, como pode investir em influenciadores e na produção de conteúdo para que mais pessoas conheçam a loja e conheçam as vantagens. Porque eu percebo que há pessoas que têm características específicas, o tipo de corpo, etc., que procuram este tipo de produto, ou altura, ou largura, ou seja o que for, mas depois há outras pessoas, que é muito maior a audiência, que não vão à procura deste tipo de produto porque se calhar nem conhecem, nem percebem as vantagens, e se calhar está na altura de abrir um pouco mais para outros tipos de pessoas, e isso obriga a educação do mercado, portanto obriga a trabalhar mais a notoriedade da marca do que propriamente os influenciadores. O que é que depois também acontece naturalmente? As pessoas acabam por ir ao Google pesquisar e, portanto, ainda aumenta mais as visitas pelo Google, mas isso é o normal, porque o que vai fazer é provocar a visibilidade e notoriedade da marca que vai levar a que as pessoas vão à loja. E por isso é que eu estava a dizer que se tentar impulsionar essas visitas agora, que tem um problema de usabilidade, vai sair prejudicado, porque vai estar a trabalhar sobre um potencial cliente que depois já não volta porque não teve uma boa experiência. Mas a segunda pergunta está perfeitamente clara. Portanto, nada de tentar tudo ao mesmo tempo. Começar por esta ideia que nos parece interessante esse caminho, porque os elogios são tantos que a gente até podia ter os antigos livros, aqueles livros que existiam, muito bonitos. A segunda é um bocado ligada a esta. Há um problema de fundo no site, Sim, então, porque é um CMS independente, não é nenhum, conhecido, não é WordPress, não é, de maneira que a rigidez daquilo, aliás, a meu ver, está mal desenvolvido, mas pronto, o código-fonte é deles, o trabalho com o browser, com o back-office é muito complicado, ou é complicado, há coisas que nós não podemos ter de fazer. Eu pergunto objetivamente, nós, a meu ver, nós devíamos, apesar do investimento que fizemos na construção do site, que até foi cofinanciado lá pela Europa, pelo Portugal 2020, eu até acho que nós devíamos pegar neste site, no site, no fundo, e integrá-lo num CTT ou noutro. Eu pergunto, em que medida é que investimento representará com a quem me devo dirigir, etc., para perceber se as vantagens pode ter ou ignorar o investimento, porque o investimento só interessa se for sustentável a médio prazo, e mudar aquilo e ser muito flexível. Por exemplo, ele não tem ligação direta ao Google Analytics, eu não posso ver estatísticas, eu não tenho mail marketing, ou tenho mail marketing muito rudimentar, quer dizer, se eu sabia menos que sei hoje, apesar de eu saber muito pouco, percebi perfeitamente de que devíamos ter ido pelo caminho de uma dessas plataformas que apoia. O que é que eu posso fazer para isso? Pronto, é assim, a primeira sugestão que eu lhe faço é a aproximação, parece que já é próxima, ou a seguinte, é de plataforma do CTT, e que acompanhe a sessão juntamente com o Nelson, que é o meu colega, que vai dar essa sessão, para compreender o back-office, para compreender essas coisas que está aqui a colocar, mais de experiência, perceber o CMS, perceber a usabilidade, tudo isso, ok?
Em termos de personalização, que é o nível que está a sua loja, eu confesso que não me parece que os CTT tenham essa opção, porque estamos a falar muito mais de algo standardizado, mas não quer dizer que não possam tentar ajudar num caminho, ou que não possa existir um plugin ou alguma coisa que possa ser integrado, que possa ajudar nesse caminho. Portanto, aí podemos lhe colocar em contacto com o suporte direto dos CTT a nível tecnológico. Mas em relação ao que tem, sinceramente, se não lhe dá Google Analytics, se não lhe deixa colocar a pixel do Facebook, se não é flexível em termos de gestão, hoje em dia já não faz sentido. Já não faz sentido. É isso. A minha conclusão está certa, não é? Correto, porque sim. há outros mais flexíveis, se não for CTT, um Shopify, por exemplo. Por exemplo. Não é? Que é muito mais flexível em termos de abordagem. Sim. Não é? Sim. Pronto, eram estas as duas questões e agradeço muito. Obrigada, Paulo. Estou a gostar muito. Ótimo, fico muito contente. Muito contente. Obrigado. Para nós também é bom esse feedback. Obrigada. Obrigado. Sofia, também tinha levantado a mão, eu não me esqueci. Sim. Eu tenho 3 questões, muito rapidamente. Na parte da logística e transporte, naqueles 3 primeiros modelos, o arbitrage, dropshipping e o third party logistic, existe quando nós fizemos o site, algum software que nos mantenha a par do inventário, se nós pedimos, portanto, para fazer toda essa parte de fora? Se quisermos fazer fora, sim. Mas direto. Normalmente é o parceiro. Vamos consultar diretamente. Certo, normalmente é o parceiro que tem que ter essa possibilidade de integração, não é? Portanto, existem módulos e cada parceiro terá o seu módulo para integrar do nosso lado. A mesma coisa com a transportadora. Portanto, é importante validar com o parceiro que vamos usar, seja um parceiro de dropshipping, seja um modelo arbitrage, é mais difícil de nós termos essa informação. Porque no meu caso, o que me interessa mais é o dropshipping. Pronto. Para o meu caso, a venda de roupa online, e neste caso serão os fornecedores que irão enviar diretamente para o cliente. Okay. Mas terei então, que antes de proceder para o site, de saber que tipo de software é que eles utilizam e se eles têm essa possibilidade de integração, porque pode haver incompatibilidade ou não. Pode haver incompatibilidade. Convém sempre saber isso primeiro. Sim, mas numa fase inicial, se vai começar, são fornecedores portugueses, correto? No mercado nacional. Pronto, eu vou apostar as minhas fichas e dizer que os fornecedores não têm essa integração, que não estão habituados a trabalhar dessa forma. Há um deles que tem, que eu já falei com ele tem com outro cliente, uma fábrica de meias, porque ele já me falou que faz o dropshipping com outro cliente e eles têm um modelo de integração. Eu não perguntei foi qual. Pronto, mas vai ter marca própria, não é? Eles gerem o estoque, mas a marca vai ser da Sofia. Sim. Então, nesse caso, pode ter lá o seu estoque, não é? Sim, é para ficar lá com o estoque. O que eu quero dizer, desculpe se não me expressei bem. Ok. Então, no back-office, quando cria os produtos, vai colocar lá um estoque, seja ele qual for. Imagino que são 10 pares de meias. A loja, à medida que vai vendendo, vai baixando esse estoque. A própria loja faz essa gestão, ok? Mesmo que não haja integração. Depois, como é que o parceiro recebe a encomenda? Aí é que pode, por exemplo, ter um e-mail automático a ser enviado para o parceiro, é possível personalizar normalmente este tipo de situações, ou é possível criar aqui alguma regra em que envia para o parceiro manual, nunca é manualmente, portanto, iria aqui alguma regra que preenche um fecheiro e o parceiro recebe essa informação, se não trabalhar ao nível da integração. Porque qual é a questão das integrações? Quando estamos a começar, as integrações à medida podem ter um custo elevado para um negócio que está a iniciar. E então, a minha sugestão é que numa fase inicial trabalhe, se calhar, sem integrações, até faça testes mais manuais, a partir do momento em que se sente confortável, seja com aquele fornecedor, seja com aquele serviço, aí sim, depois pode pensar como é que eu vou integrar isto com a minha loja, como é que eu vou gerir isto de uma forma diferente. Ok, então pronto, o meu software irá dizer sempre qual é que será o estoque e sempre que houver uma encomenda na loja, arranjar uma maneira, ou um e-mail para o fornecedor. Sim. Ou qualquer coisa. Uma atualização de um fecheiro, ou existe uma coisa que se chama Zapier, eu vou pôr aqui... Zapier.
até ponho aqui o link, vou buscá-lo aqui online. O Zapier, o que é? O Zapier é uma ferramenta de automação. Então, se nós criarmos regras, por exemplo, eu coloco certa informação num fecheiro e ele envia-me o fecheiro para onde eu quiser, ou envia-me a informação que está naquele Exato. fecheiro para onde eu quiser, ou permite-me aqui gerir informação de uma forma muito simples, não é? Não estamos a falar de integrações complexas, Complicadas. mas passar pequenas porções de informação, até de um Facebook para um MailChimp, permite-me fazer essas coisas todas. E se calhar com o Zapier, com umas pequeninas, uns pozinhos, umas coisinhas simples, consegue começar. Ok, boa. Pronto. Entretanto, eu fiquei aqui um bocadinho na dúvida de vários vídeos que vi relativamente aos custos de entrega. Qual é que é a prática que realmente aconselha mais? Nós oferecemos os custos de entrega e também as devoluções? Ou só a entrega e não as devoluções? O que é que... As duas coisas, não é? Cálculo é que eu faria. Como vai poder gerir o custo do produto, não é? Porque vai ser uma definição sua. Eu percebo que numas meias, se calhar não consegue fazer a entrega gratuita, mas pode conseguir numa t-shirt ou... Pronto, estou aqui a pensar. Então, o cálculo que pode fazer é, a partir de que determinado valor é que eu posso oferecer os envios. E somar a esse custo a devolução. Okay. Imagino aquele cálculo que ensinou no último módulo. Sim, eu estava atenta. Sim. Exatamente. Okay. Porque assim, pode fazer envios e devoluções gratuitas acima de 200 euros. Não sei, estou a tirar para o ar, não é? E também lhe permite fazer num fim de semana envios gratuitos em todas as encomendas, ou fazer um conjunto e fazer envios gratuitos nesse conjunto, nesse fim de semana. Porque a proposta de devolução grátis é uma proposta muito importante e muito valiosa, não é? Para o cliente, que muitas vezes não tem essa proposta, não tem essa opção. Exato. Mas isso realmente quando são produtos mais pequenos. Mas posso fazer, por exemplo, o valor do custo de uma t-shirt ou sweat, ou seja o que for, ser gratuito, mas no caso, vamos imaginar que eu estou a vender t-shirts a 50 euros. Eu posso pôr que os suportes são gratuitos a partir dos 50 euros, a pessoa pode comprar a t-shirt, mas já sabe que se for comprar umas meias, se calhar vai ter que comprar 2 ou 3 pares, não vai comprar só um par, pronto. Mais ou menos isso, não é? Exatamente. Ok, a minha terceira pergunta tem a ver com a parte legal. Já era do outro módulo anterior e eu esqueci-me de fazer esta pergunta. Nós abrimos atividade em nome individual ou empresa. Existe alguma diferença em termos de benefícios, de taxas, de alguma coisa, ou é indiferente ser uma coisa ou outra? Existem diferenças. Eu vou tentar, eu não sou contabilista, e aí eu vou mesmo pedir que vocês falarem com contabilista, mas há certas coisas que eu sei. Por exemplo, se for uma empresa, nós temos que ter contabilidade organizada. Sim, sim. E, portanto, temos que ter um pagamento a um contabilista, não é? Portanto, aí vamos ter que ter um contabilista que nos acompanhe. Se for empresário em nome individual, eu penso que não é necessário. No entanto, vamos ter sempre que recorrer ao contabilista, porque depois acabamos por ter algumas questões sempre, não é? Temos a questão de... Quando somos uma empresa, e eu não tenho certeza se isto também acontece no empresário em nome individual, mas quando somos uma empresa ou quando temos uma empresa, há certas despesas que podem entrar na empresa. Há certas coisas que nós podemos comprar, há internet, imagino que nós trabalhamos em casa. A internet da nossa casa, se for a morada da empresa, pode ser considerada para despesa, por exemplo. Okay? Podemos comprar um carro para a empresa. E ser empresário em nome individual, pelo menos há uns anos, eu já trabalhei assim, também dava. Pronto, assim há algumas vantagens a esse nível. Depois, aquilo que me indicaram quando eu abri a empresa em 2015 era que a partir de 25 mil euros de faturação anual compensava ter a empresa. Porque nós temos várias formas de depois alocar despesas à empresa, não é? O nosso salário, ou quilómetros, pronto, assim uma série de coisas. Em termos de contratação de pessoas, por exemplo, se eu quiser contratar pessoas ou para fazer estágios de IFP, ou seja, o que foi, que se calhar convém mais ser empresa do que como empresário em nome individual. Pois, isso eu não sei. Eu, como empresa, tenho a certeza absoluta que posso fazer estágios, porque já fiz vários. Como empresário em nome individual, não tenho realmente essa certeza. Pois é isso. O meu interesse, se calhar, até vai mais por aí, porque eu não vou conseguir fazer isto sozinha, vou ter mesmo que contratar alguém.
uma pessoa contratada e provavelmente uma segunda para estágios, e eu penso que aí se calhar só mesmo a empresa e não como empresário em nome individual. Pois. Pronto, ok. Mas pronto, eu vou tentar obter as informações do outro lado. Okay. Obrigada. Nada, Vera. obrigada. Posso dizer uma coisa, Sofia? Sim. Sim. Posso dizer uma coisa à Sofia? Não é só dizer que eu julgo que a diferença entre empresário em nome individual e empresa é só a questão da separação de bens e dívidas. Ou seja, o resto é mais ou menos tudo semelhante. E na empresa tem que ter um capital mínimo social, e empresário em nome individual não. Uhum. Julgo que assim os grandes princípios de diferença são estes. Claro que deve haver depois outras coisas, mas... Posso ajudar, desculpem lá, porque eu não sou contabilista, mas sou até contabilista, embora não exerça. Agradeço a ajuda. É muito fácil. Eu tenho as duas situações. Eu sou empresário individual, com contabilidade organizada, para reduzir todas as despesas, não estar sujeito ao mínimo que o Estado impõe, que considera de despesas, e eu ponho as que são razoáveis, tenho escritório em casa, e ponho as que são razoáveis do meu negócio. Por exemplo, não ponho a renda, que é uma habitação, mas ponho a internet toda, a comunicação toda, 25% da energia, que é mais ou menos o que eu ocupo. Portanto, eu tenho o fundamento para isso. Tenho é que ter contabilidade organizada, e posso reduzir o IVA de tudo. Portanto, eu tenho, como empresário não individual, eu tenho toda a vantagem, na minha atividade individual, de ser empresário não individual. Porquê? O empresário individual tem uma consequência, é que assume a responsabilidade com todos os seus bens pelo negócio. Quer dizer, se há uma insolvência, os meus bens todos respondem face à insolvência, enfim, à dívida, etc. Ao passo, sendo uma sociedade limitada unipessoal, a não ser que haja avales prestados a bancos ou a terceiros ou o que é, eu só sou responsável pelo capital próprio que tenho disponível ao longo do tempo da empresa. O empresário individual não tem capital mínimo, mas a contabilidade eu tenho um capital contabilisticamente, apresento o meu 22. Portanto, são mundos diferentes com objetivos diferentes. Se é pequeno, enquanto se é micro, e sobretudo se tem um escritório pequeno que não tem muitas despesas e tudo, mas que quer reduzir, eu neste momento reduzo mais claramente de IVA do que reduziria se tivesse a sociedade. Para mim não tem problema. Por outro lado, há o empresário individual, eu sou perante terceiros, tenho outra credibilidade como consultor, que eu sou consultor. Porquê? Porque não tenho uma sociedade unipessoal de consultoria, em que todo o conceito, cultura, etc., é diferente de uma pessoa. Portanto, a sociedade interessa quando a gente começa a ganhar escala. Uhum. E, efetivamente, até é preciso um sócio. Uhum. Porque não convém estar sozinho, porque isto ter negócio sozinhos é uma atrapalhada. É muito bom ter gente a pensar diferente de nós. Portanto, o que eu acho é que vale a pena realmente, se somos pequeninos a trabalhar em casa ou num escritório pequeno, etc., e, enfim, não temos riscos elevados, vale a pena ser empresário individual com contabilidade organizada, porque senão não pode usar nada disso. Então é um bocado ali o que a Vera estava a dizer, até 25.000 euros anuais, a partir daí já convinha ter mesmo a empresa, até lá depende se calhar do negócio, depende do negócio, não é negócio que tem três. Tá bom, obrigada. Bem, vou passar agora então à Soraya, que é a próxima da lista. Olá, boa tarde. Olá. Eu tenho tantas perguntas, eu não sei se há possibilidade depois de enviar por outra via que eu Sim, não posso. lá na plataforma tem lá um espaço para perguntas também, se quiserem comentários, e eu respondo a tudo que for lá aparecendo, está bem?
Estejam à vontade. Se calhar vou sintetizar aqui com 3, vá, para não abusar muito. Então, uma é como é que eu posso obter os relatórios de mercado na questão da validação da ideia do produto, que aparecia lá na apresentação. Uhum. Não Então, sei. nós podemos ir, por exemplo, ao Market Finder. Uhum. Vou partilhar o meu ecrã. Podemos, por exemplo, ir aqui ao Market Finder, que é uma ferramenta do Google, e nós podemos ir à pesquisa de algumas coisas em particular, não é? Aliás, ia dizer que o primeiro link que aqui está é para testarmos se estamos preparados para ir internacionalmente, se já temos métodos de pagamento, línguas, moedas, essas coisas todas, e este segundo é para procurar mercados. Uhum. Pronto, e eu posso ver aqui os mercados. Se eu puser, não, o meu já estava configurado porque eu já tinha estado a fazer este teste, né? Portanto o meu tem shampoos e condicionadores e sabonetes, porque eu já tinha posto o meu URL. O que ele vai pedir é que vocês coloquem o URL e depois vai-vos dar aqui potenciais mercados que fazem mais sentido para vocês. Vocês podem achar que são estes ou não, né? Depois é uma questão de analisarem e de verem a realidade do próprio mercado. Portanto, existem aqui depois várias opções. Eu vou fazer aqui de novo. Ok. Pronto. Depois temos aqui várias partes de operações, de marketing, coisas sobre Covid-19 também, e podemos avaliar então novos mercados. Ele está-me sempre a voltar ao mesmo porque eu já tenho aqui o meu URL feito. Mas experimentem, e esta é uma das formas de vocês validarem o mercado dos vossos produtos. Depois vão existindo outros sites, aqueles que estavam lá na lista, variadíssimos, não é? Que nós podemos testar e tentar perceber qual é que é o mercado em que os nossos produtos têm maior potencial. Não sei se respondi à pergunta, porque... Sim. Vera, só uma outra pergunta. Não dá para fazer ao contrário, ou seja, imaginemos um conceito mais abrangente, por exemplo, sustentabilidade e para Portugal especificamente, e depois perceber quais, se calhar, os produtos que acabam por ter maior procura com esse conceito, digamos assim. Não, dessa forma não. E a Sónia também está a perguntar se é em inglês ou em português. É em inglês que fazemos a pesquisa. O que é que podemos fazer? Podemos ir ao Google Trends. Vou partilhar também. Podemos ir ao Google Trends. Por exemplo. E podemos pesquisar alguma coisa em particular. Por exemplo, vou pôr shampoo sólido. Depois eu já estou em Portugal e posso ver os últimos 12 meses, 5 meses, todas as categorias. Posso comparar também, por exemplo, para dar assim alguns exemplos. Uhum. E eu sei que uma das coisas uma forma que as pessoas procuram é assim. Uhum. Eu sei que muita gente procura desta forma, pronto. E eu posso ver, ele compara-me ao longo do tempo. Eu vou pôr aqui os últimos 12 meses para ser mais, pronto, e consigo ver as comparações. Consigo ver as localizações geográficas e como o meu segmento é muito pequenino, ele não me consegue encontrar produtos semelhantes. Mas se eu puser aqui uma coisa que seja mais abrangente, vou aqui remover, por exemplo. Vou pôr, por exemplo, aqui uma coisa... Já consigo ver mais zonas geográficas e consigo ver pesquisas relacionadas. Uhum. Portanto, aqui posso tentar perceber que tipo de pesquisas são feitas e, por exemplo, se calhar vestidos de cerimónia podia ser uma aposta, porque as pessoas estão à procura deste tipo de palavras. E depois também outras, como marcas e sub-regiões. Aqui conseguimos ir um bocadinho mais a fundo, Okay. mas nem todas as categorias dão isto. Depois temos o Google Ads. Aqui você já tem que criar conta e colocar um cartão de crédito, porque é a única forma dele vos dar informação. Não precisam de gastar dinheiro, mas precisam de criar a conta com todos os dados para ele que vos conseguir ajudar.
aqui já é bastante diferente, porque eu já consigo ir diretamente àquilo que as pessoas pesquisam e tenho mais informação. E ele cada vez mais segmenta os relatórios para a nossa área de negócio. Então, vou aqui aos Tools and Settings, vou aqui ao Keyword Planner. O meu está em inglês, mas este dá para pesquisar, para configurar depois para português. Tentar só abrir aqui. Qual é que isto abre? Vou só ver que acho que alguém fez uma pergunta. Não, ok. Isto é um bocadinho lento. Isto é um bocadinho mais lento aqui. Ok, pronto. Então, eu posso procurar palavras e dentro daquelas palavras qual é que é o volume, eu posso pesquisar novas palavras. Eu vou fazer outra vez o exercício do shampoo sólido. E posso, por exemplo, pôr o site também, que ele vai ajudar a procurar informação. Portanto, ele vai-me listar quais é que são as pesquisas que as pessoas fazem e essas pesquisas, isto pode ser usado para encontrar produtos, como pode ser usado para procurar palavras para fazermos anúncios, como para trabalhar a parte orgânica. Portanto, temos aqui várias opções que podemos usar. Não sei se respondi à questão, mas... Sim. É um mundo a explorar, mas já com as dicas, agradeço. Obrigada. Agora vou entrar pelas duas outras perguntas que têm a ver com a questão legal. Sim. Uma tem a ver com, portanto, nós quando comercializamos produtos alimentares ou não alimentares, julgo que seja a ASAI que é a entidade reguladora para o cumprimento legal. Existe aqui alguma distinção específica no cumprimento da lei para quando comercializamos produtos alimentares comparativamente aos não alimentares? Ou seja, há alguns elementos que tenham que vir obrigatoriamente no produto, para além da validade, mas outros a nível legal que tenhamos que cumprir? Eu penso que todos os produtos normalmente já cumprem, mas que é preciso a parte nutricional, e essa informação também tem que estar na loja. Não sabendo todos de cor, mas penso que tem essa parte, a parte nutricional é obrigatório. E depois temos a questão se é um produto perecível ou não perecível. Os produtos alimentares encontram-se excluídos do diploma de vendas à distância, portanto têm depois as suas regras próprias. E também a questão dos perecíveis, por causa de poderem se estragar durante a entrega. E o próprio tipo de entrega, pode ter que ser uma entrega a frio, pode ter que... Portanto, essa informação deve estar presente no produto, dizer logo se aceitamos devoluções, não aceitamos devoluções, por se tratar de um produto alimentar perecível, não aceitamos devoluções. Há uma lei, portanto, que fala especificamente sobre isso, algum decreto-lei para... Sim, relativamente aos alimentos, sim, é diferente. Estará lá naquela listagem também? Pode não estar, mas eu faço uma pesquisa e eu adiciono lá eu penso que estão excluídos. Quando nós falamos em leis, não é? Nós tentamos falar do mais global para todos, não é? O mais generalizado. E eu tenho quase a certeza absoluta que os bens alimentares estão excluídos dessa legislação, mas há quem venda na mesma online bens alimentares, não é? O Continente, por exemplo, e outros exemplos. Eu vou confirmar e eu coloco lá nos comentários na primeira sessão. Porque um dos produtos que eu irei revender é a amêndoa, mas eu não sei, desconheço realmente na parte legal o que é que eu tenho que cumprir e o fornecedor também, portanto existe algum... Mas é venda em saco ou venda a granel ou venda embalado? É venda em saco, mas o saco não está fechado, portanto é um saco de pano. E, portanto, também no cumprimento de qual o meio de transporte que deverá ir, a nível legal, poderá ter aqui alguma obrigatoriedade, e é isso que eu não estou a conseguir identificar a nível de legislação, e o fornecedor, por acaso, também não tem esse conhecimento. Então, estamos aqui neste dilema de como é que poderemos lançar o produto para o mercado da melhor forma, sem nenhuma coima associada, não é? Eu penso que vender a granel, que podem vender, que não há qualquer problema. Portanto, se for uma questão do granel, acho que não há qualquer problema. De qualquer forma, eu vou ver, por acaso, com uma pesquisa rápida já encontrei aqui uma coisa que é referente à ASAI, e é a própria ASAI que criou este documento. Eu vou já aqui adicionar ao conteúdo da sessão do primeiro módulo. Mas entretanto eu investigo um pouco mais e coloco, está bem, aqui mais informação.
sobre isso. Mas eu penso que a informação nutricional que será obrigatória, mas aqui depois depende da quantidade também que é vendida, não é? Se é a unidade, se é em saco, se é caixa, se é granel, como é que funciona. Portanto, esse é um tema que tenho que ter em consideração. E depois, eu penso que não há lugar de devoluções, não é? A partir do momento que está aberto não há lugar de devoluções, portanto tem que haver alguma forma de fechar, até porque no próprio transporte o produto tem que ir selado, não é? Porque pode abrir-se, pode dispersar-se, pode estragar-se, portanto tem que haver alguma forma de selar o produto durante o seu transporte. São sacos de pano e depois tem um cordel, portanto ele está fechado. Mas realmente depois por parte da ASAI pode não ser o necessário, pode ter que haver aqui algo que envolve plástico, infelizmente. Exatamente. E é isso que queremos esclarecer. A terceira pergunta é exatamente saber se há alguma plataforma facilitadora que vá lançando estas alterações à lei ao nível dos negócios online, porque a lei é muito dúbia e está muito dispersa na internet, não é? Sim. É assim, nós damos o nosso melhor, portanto pode seguir o site do Tudo Sobre E-Commerce, que normalmente quando há assim alguma atualização nós vamos estando atentos. Entretanto saiu aqui uma atualização nos últimos dias que eu própria desconheci, posso-vos passar já isso, que é, aliás, são duas atualizações. A primeira é, nós não podemos não vender para as ilhas, ok? É obrigatório vendermos para as ilhas, Açores e Madeira, portanto neste momento é obrigatório legalmente. O segundo tópico é em relação ao preço dos saldos, das liquidações e das promoções. A lei dizia que nós tínhamos que apresentar o preço, o desconto era sobre o preço mais baixo dos últimos 90 dias, mas agora passou a ser o preço mais baixo dos últimos 30 dias. Também é algo mais recente. Obrigada, Vera. Nada, pronto, eu já coloquei lá a apresentação que eu vi, que já encontrei aqui da ASAI sobre produtos alimentares. Entretanto, eu vendo mais coisas, eu também adiciono, também vocês depois ficam com acesso e assim toda a gente tem acesso, pode ser. Obrigada. E estou a gostar muito também. Ótimo, fico contente. Obrigada, até já. Ótimo. Eu ia passar a palavra ao Pedro, mas a Sandra tinha levantado a mão há bocado, não sei se querem discutir vocês. Quem é primeiro, se é a Sandra, se é o Pedro? Porque a Sandra levantou e depois baixou, não sei É a se... Sandra. É a Sandra? Ok, É a Sandra, então... Ok, obrigada, Pedro. É assim, pronto, então eu vou assim muito resumidamente só explicar qual é a minha proposta o meu plano de negócio. Eu sou ilustradora científica e resolvi tentar apostar este ano numa loja online, precisamente para venda de ilustrações. São ilustrações que têm uma preocupação para o ambiental e para a biodiversidade, e que eu decidi que além normalmente estes desenhos, as ilustrações são impressos, não é? Portanto o que se vende são impressões do desenho original, mas também pode ser os desenhos originais, mas decidi que ia imprimir em alguns artigos de tecido também. E portanto a base, as t-shirts, e depois mais uns artigos de tecidos também, porque são leves, são fáceis de transportar, de enviar, e também com preocupações ambientais, portanto a apostar nos materiais reciclados, nos tecidos reciclados sobretudo, e depois quando não há, porque também não há sempre, nos orgânicos ou nos bio ou de low impacto. Tenho aqui duas questões sobretudo. Uma isto é dirigido sobretudo para o mercado internacional, embora eu tenha todo o gosto para vender para o nacional, mas como estamos todos aflitos aqui com o nível de vida e com a inflação, é para o mercado internacional. Eu tinha inicialmente pensado apostar, como é uma coisa pequenina e não tenho uma grande diversidade de artigos, nem quero ter grandes volumes do mesmo artigo, de repetição do mesmo artigo, não é? Para manter o nível de qualidade do desenho, porque é uma peça de arte que vai ali. Eu tinha pensado apostar no marketplace no Etsy.
Entretanto, mas depois, pronto, há aquela coisa de dizerem, pois, mas começas o teu negócio no quintal do outro, é bom teres uma loja, e então apareceu o vosso curso e eu decidi, ok, é mesmo na altura certa, portanto vou ver como é que é. Mas estou a continuar com essa dúvida, e até julgo que foi a Vera que no outro dia me deixou essa dúvida na mesma, que é, sendo um negócio deste género, não é? Portanto, em que eu ofereço um número pequeno, relativamente pequeno de variedade de produtos, não é? De cada vez, não é? Eu, por exemplo, agora tenho pensado para aí, são uns 22 diferentes, 22 em termos de desenho, de ilustração. E a minha grande dúvida é, faz sentido começar no marketplace e com a loja online ao mesmo tempo? E isto significando que é uma duplicação de custos grande, não é? Porque depois paga-se tudo, não é? Em termos das comissões, em termos dos softwares, em termos das plataformas, em termos da integração e por aí afora. E tem que se gerir as duas, não é? O que é que faz sentido? Portanto, é mesmo para pedir a opinião da Vera. E a segunda questão é, dado o tipo de negócio, sugestão de quantidades de stock inicial ou de stock mínimo inicial. São estas as minhas duas questões. Então, dada a área de negócio, dada a segmentação de cliente, eu começaria com o Etsy, não tenho dúvidas disso, ok? Efetivamente, pode haver montar a loja no quintal do vizinho, mas é diferente montar num Etsy do que montar num Instagram, isso vos garanto, ok? Porque o modelo de negócio do Etsy é fazer com que eu venda, porque quanto mais eu vender, mais o Etsy ganha. O modelo de negócio do Instagram é vender publicidade. E se eu não pagar para publicidade, muito provavelmente a minha conta acabará, ou mesmo que eu não pague, mesmo que eu pague, às vezes há situações muito desagradáveis e eu tenho assistido a uma série delas. Em relação ao Etsy, o que pode fazer com que uma conta seja bloqueada, pode ser mau serviço da minha parte, pode ser não entregar uma encomenda, pode ser não cumprir com a promessa que estou ali a dar, mas é em relação a vendas, enquanto que numa rede social, na minha opinião, deve-se usar para levar tráfego, efetivamente, à nossa loja no Etsy ou noutro sítio qualquer. Porquê é que eu acho que neste caso o Etsy faz todo sentido? Porque temos uma boa segmentação de cliente, temos pessoas que vão à procura de produtos handcraft, não é? Portanto, temos este segmento, não é um marketplace super abrangente, e a luta de fazer chegar às pessoas vai ser semelhante ao ter uma loja própria. Por outro lado, dado que se tratam de peças, quantidades baixas, de peças únicas, acho que faz sentido efetivamente essa segmentação, começar por aí, depois à medida que vai evoluindo, podendo ter mais estoque, podendo ter mais produtos. Pronto, em relação a ter estoque, se possível, se pudesse ser um made to order, era melhor, ou seja, no Etsy as pessoas estão disponíveis para esperar, porque sabem que aquilo vai ser feito para elas. Sabem que muitas vezes não é algo que já está preparado, que já está pronto, que é algo que vai ser feito mais tarde. E por isso não há mal nenhum em deixar a pessoa esperar algum tempo. Eu própria já comprei coisas no Etsy e não me fez diferença nenhuma aguardar aquele tempo de espera. Posso, mas por exemplo, do que eu já tive a fazer de pesquisa de fornecedores, porque eu tenho que adquirir, por exemplo, as camisolas, não é? Por exemplo, falando nas camisolas, eu tenho que adquirir as camisolas. Sim. Há de facto empresas que combinam as duas coisas, mas não necessariamente por causa da especificidade do tipo de artigo que eu quero, que não têm muito disponíveis ou que são muito caros, e portanto eu tenho que não só, por exemplo, imagina que me pedem uma camisola branca com aquela ilustração. Eu tenho que adquirir essa camisola e depois tenho que conseguir a impressão da ilustração. As impressões funcionam
As impressões funcionam por preços de quantidades, não é? Por exemplo, porque se eu faço... Depende do tipo de impressão, depende... A Sofia está ali a abanar a cabeça porque ela percebe mais isto do que eu. Mas vai depender muito do tipo de impressão. Exatamente. Não, normalmente onde compra a camisola eles tratam da impressão. Eles fazem isso. Só têm que decidir qual é o tipo de impressão que... Sim, mas está a falar das quantidades. A Sandra está preocupada com as quantidades. Precisamente. Mas é mais importante as quantidades da camisola do que a impressão. Não é isso. Eu estou precisamente a falar da questão das quantidades. Ou seja, porque dependendo se eu faço uma serigrafia com vários painéis, ou se faço com impressão digital direta, enfim, escolhendo, dependendo do tipo de tecnologia. Depois são desenhos são desenhos que particulares, não é? São desenhos feitos por mim, não é, enfim, há alguns que têm muitas cores, outros não, enfim, eu depois, claro que sei qual é a impressão adequada, ou que espero saber, não é? Que tenha o resultado que eu quero, mas o que eu quero dizer é, normalmente os custos de impressão de uma unidade, não é? Reduzem imenso se for 10, se for 20 ou se for 50, não é? Ou se for 100. Por isso é que eu estou a falar nessa questão de conseguir manter os preços sem ter um grande estoque. Por isso é que eu estava a pedir sugestões. Pronto, então, tem aqui várias opções. Primeiro é estoque mínimo, não é? O mínimo que o fornecedor diga, normalmente tem que ter quantidades por tamanho, não é? Vai ter sempre uma grelha mínima de quantidades por tamanho. Depois há efetivamente empresas de print on demand, existem empresas de print on demand, agora não vai ter provavelmente ou a qualidade ou o preço que procura, ou pronto. Mas existem e temos que falar sobre essa opção também. Ou em vez de vender camisolas e t-shirts, faz NFTs. Sou a lançar achas para a fogueira, que hoje em dia comercializam-se NFTs a milhões de euros. Portanto, temos aqui, se é uma questão de ilustração, se é uma questão de arte, pode haver quem queira comprar mais NFTs do que t-shirts ou bolsas. É verdade, é verdade. Estou só a lançar para a fogueira. Porque eu não sou de toda artista, né? De toda, eu sou muito... Não é por isso, não é? Claro. Não é Mas pronto, eu diria que em estoque trabalharia com o estoque mínimo do fornecedor. O fornecedor vai dizer são 50 peças e depois divide pelos tamanhos que pretende, porque... E eu compreendo isso do estoque, atenção, eu sofro esse mal. É que para mim não são 50, são 2.000. Quando começamos a conversar, nós começamos a conversar nos 2.000 e nos 3.000 unidades. E essa é uma questão que para a gestão do negócio é uma questão pesada. Mas eu trabalharia com estoques mínimos, se possível. Está bem, tá. Obrigada. Nada. Vou passar então a palavra ao Pedro agora. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Eu tenho duas questões, na verdade, uma delas prende-se muito com aquilo que a Soraya já colocou. Eu só queria aqui uma clarificação, passa pelo seguinte: todos estes aspectos legais que são de uma complexidade brutal, existe alguma entidade ou os próprios CTT têm algum gabinete que nos permita socorrer? Porque eu tenho pessoas que também fizeram lojas online, que fizeram toda a pesquisa, e a ASAI é muito criativa. Eu comercializo produtos alimentares e, portanto, de repente, e as pessoas com quem eu falei vêm também desta área, e a ASAI conseguia sempre, de forma muito criativa, pegar numa vírgula qualquer e digamos, cilindrar o próprio negócio. E, portanto, a minha pergunta é: existe algum gabinete, eu nem sei que nome é que é de dar, que nos apoie naquilo também que a Soraya questionou sobre estes detalhes todos legais? Eu vou dar uma sugestão, que é, primeiro é lerem o tal documento que eu deixei, porque este documento está realmente completo. Deixou deixei na plataforma. Deixei agora mesmo na plataforma, que à medida que a Soraya fez a questão, eu fui pesquisar e encontrei um documento da ASAI. Portanto, o documento é da ASAI, não é de mais ninguém, não é? E é só esse documento ou existem outros aspectos legais que temos de ter cuidado? Outros aspectos legais são aqueles que também já coloquei na própria plataforma, não é? Portanto, política de privacidade, termos e condições gerais de venda, isso é transversal para todos, ok? Depois, é importante, há uma coisa que eu gostava de realçar também, que é,
O que é que vocês podem fazer? Podem contactar a ASAI diretamente por e-mail e pedir sempre parecer, porque eles são obrigados a fazê-lo, eles são obrigados a dar-vos parecer. Portanto, se vocês têm uma dúvida, se vocês têm uma questão, vocês vão diretamente à fonte e colocam-na. E por e-mail porquê? Porque vocês têm que ter por escrito, para que algum dia aconteça alguma situação, enquanto gabinete por parte do CTT, eu posso avaliar, pronto, isto é uma parceria entre a minha empresa e o CTT e eu não conheço a totalidade dos serviços que são prestados, muitas vezes, a este nível. Se alguma vez, enquanto que a ASAI é muito criativa, é verdade, por outro lado, os advogados também o são. Por experiência própria, a melhor forma de responder a uma carta da ASAI é um advogado responder. Ok. Porque eu raramente vi uma resposta de um advogado que não tivesse certeira por parte da ASAI, que não se tivesse resolvido a situação. Conheço um ou outro caso que foi a tribunal, efetivamente, mas o que é sempre mais falado é promoções, saldos e liquidações, 95% dos casos têm a ver com isso. Mas era isso que eu faria. Primeiro pedir parecer por escrito, segundo, uma carta escrita por um advogado. Ok. Muito rapidamente, uma segunda questão, para não hipotecar o vosso tempo. Falou agora nesse tema que tem a ver com preços, com saldos, com promoções. Não é bem o caso, mas eu, fruto de outra atividade que tenho, criei parcerias com empresas, minhas clientes, que vão internamente promover os meus produtos e que, uma vez sendo colaboradores dessa empresa, têm um desconto. Uhum. A minha questão é, isso tem que estar claro na loja, caso eles venham comprar, quer dizer, como é que é feito? Não sei se, no fundo é quase que uma espécie de um cupão ou de um vale. Ok. O que eu faria era, colocaria uma data limite de utilização e teria as regras muito claras para quem vai utilizar esse cupão. Que podem ser regras que são disponibilizadas via e-mail, são disponibilizadas no próprio cupão. Não faz sentido colocar essa informação na loja, porque outras pessoas também podem comprar que não têm essas vantagens, não é? Exatamente. Portanto, essa é uma forma. Portanto, uma forma é explicar claramente quais é que são as condições de utilização do cupão e ficar muito claro para essas pessoas. Dependendo da estrutura da loja, há lojas que me deixam fazer campanhas específicas para segmentos, por exemplo, para determinados e-mails. Imagino que eu tenho a lista desses e-mails e quando essa pessoa acede à loja, faz um login na loja, tem esse desconto ativo. Então, se essa pessoa tem esse desconto ativo... E peço desculpa, Vera, pode ser só pelo... Pode ser, como é que se diz agora a palavra? Pode ser só pelo endereço, pelo IP? Pelo IP? Pode, mas eu acho que não é seguro. Eu faria pelo e-mail da pessoa. A pessoa teria que fazer um login com um e-mail e só esse e-mail é que veria aqueles preços e esses preços, sim, deve dizer promoção de X a X, no âmbito desta campanha, parceria, ok. Esta parceria, seja o que for. Para ser muito claro e muito transparente. E peço desculpa, agora já me lembrei da palavra. Pode ser só pelo domínio? Ou tem que ser o e-mail da pessoa? Depende da regra que for criada no próprio back-office. Ok, mas isso é possível só pelo domínio? Sim, mas normalmente é pelo e-mail, porque a pessoa tem uma lista de e-mails que vão se registar na loja e são esses e-mails que têm acesso a essa condição especial, mas agora vai depender da tecnologia que estiver a usar, mas mais comum, 100% de certeza, pelo e-mail. Pelo domínio já não tenho a certeza absoluta se consegue depois configurar. Está bem, ok. Muito obrigado, sim, obrigado. Obrigada. Vou passar agora a palavra à Tânia. A Tânia levantou a mão, sim. Está sem som, Tânia. Boa tarde. Eu venho outra vez com a mesma questão porque eu precisava aqui de um bocadinho de ajuda. Sim. Porque eu trabalho numa empresa no marketing, sou Sim. responsável de marketing de uma marca conhecida de mercado, na área de queijo fresco, requeijão. Sim. E nós temos realmente um problema para resolver, porque apesar de nós termos distribuidores a venderem, portanto, a colocarem o produto no mercado, nós temos uma necessidade muito grande de comercializar diretamente, porque nós estamos a fazer parcerias
com nutricionistas que acabam por utilizar o nosso produto quase como um médico prescreve um medicamento, ela prescreve o nosso produto. E depois começamos a ter uma necessidade de haver uma ligação direta de venda em que a gente entrega. E estamos a falar de consumidor final. Ou seja, atualmente nós temos uma rede de vendas que vendemos diretamente a lojas, a distribuidores e a lojas, só que temos uma necessidade de haver um contacto direto de pessoas que nos procuram. Porquê? Porque se eu mando as pessoas para a loja, não existem lojas que têm sempre o nosso produto de uma determinada maneira, porque não é possível, porque a pessoa pode ir naquele dia à loja e não haver. E mesmo como não é uma área totalmente controlada por nós, porque é controlada por encomendas que nos possam fazer, existe uma necessidade real das pessoas poderem aceder a alguns produtos, até a alguns produtos. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Temos produtos sem lactose e são altamente produtos muito apetecíveis e muito tendência e procura por pessoas que têm esse problema da lactose, querem este produto e não o conseguem encontrar em quase lado nenhum porque nós não o conseguimos pôr à venda. Porquê? Sendo um produto muito perecível, a loja não se compra, se comprar uma grande quantidade fica lá, tem quebras, e então isto é o suficiente para comprar uma vez e não comprar mais, e são poucas as lojas que fidelizam. Eu tenho um problema real de tenho produto e não o consigo pôr, e isto aplica-se a vários produtos que eu tenho muito bons e que não os consigo pôr nos pontos de venda, porque nós não temos uma... Muitas das vezes não somos eficazes na maneira como conseguimos pôr e não mandamos na loja, portanto nós temos que ter uma loja nossa, é isto que nós sentimos. E não vamos ter uma loja física, temos uma fábrica, pronto, mas não temos uma loja física e precisamos de ter um sítio onde a gente dá alguma resposta à procura que temos e que, por exemplo, enquanto que um nutricionista pode-me vender volume, mas é um volume individual. Ele vende-me a 20 pessoas, ou a 50 ou a 100, mas cada um vai querer 6 unidades, não vai querer... Certo. E eu tenho um problema para resolver. E a solução que a Vera pôs, e que eu estive a pensar nela, e também já era uma coisa que nós tínhamos falado, na possibilidade de nós termos outros parceiros para fazer um cabaz de compras à semelhança de outras lojas, vai-nos criar outro problema, porque nós já temos uma marca, e essa marca que a gente quer afirmar, e ela é de queijo, não é de mais nada. E eu se ponho outras coisas complementares, a loja deixa de fazer sentido ter o nome da marca, porque a marca é uma marca de queijo. Eu vou-lhe dar aqui duas soluções, então, e vou-lhe dar aqui alguns exemplos. O primeiro é em relação a esta última coisa que disse. Eu tenho imensa resistência a colocar produtos de outras marcas na minha loja online. Imensa resistência, porque para mim a minha marca é a Chaeg, foi eu que a criei, é o meu bebê, e então tenho imensa resistência. Mas tenho uma sócia que pensa exatamente o contrário e tenho amigos muito próximos que me dizem, tu para fazeres crescer isso, tu tens que pôr outras marcas, não tens hipóteses. Porque tu apanhas um segmento da população, um segmento da necessidade do cliente e não apanhas uma gama maior. Então o cliente acaba por comprar noutro sítio porque não tem a gama toda, ou não compra com tanta frequência porque não vai precisar de outros produtos, precisa de outros produtos complementares aos teus e que tu não tens. Pronto. Esta é uma das realidades e eu própria luto contra mim própria, porque tenho aqui várias lutas internas em relação a isto. Isso para responder à questão do a minha marca é isto, mas nós podemos ter produtos complementares à nossa marca e parcerias, isso não é um problema, embora a marca-mãe seja sempre o que está lá em cima e vai ter o cunho, não é? Vai ter o selo, vai dizer, compras isto com isto e isto também é de qualidade. Portanto, vai haver uma transferência de notoriedade, uma transferência de qualidade de produto. Vocês têm que garantir que têm realmente essa qualidade. O segundo exemplo que eu gostaria de dar, que eu acho que poderia funcionar bastante bem, era vocês terem um modelo de subscrição. E o cliente compraria por subscrição. Subscrição semanal para não haver perecível, por exemplo, para não se estragar, não é? Claro que haveria aí um custo de transporte. Claro que há um custo de transporte. Não é possível num produto de baixo valor nós não aplicarmos o custo de transporte, mas o cliente está habituado a isso. Um cliente que compre um produto de 5 ou 6 euros prepara-se para pagar o custo de transporte, porque ele sabe que o valor é muito baixo. Um cliente que compra alguma coisa de 1000 euros não quer pagar custo de transporte, porque para ele já pagou o valor que estava associado, pagou um alto valor e, portanto, não deveria pagar custo de transporte.
Por isso, para mim, vocês têm estas duas soluções, é uma questão de vocês as explorarem. Ok. E o modelo de subscrição, normalmente a pessoa subscreve o serviço durante um tempo, depois tem formas de cancelar se quiser terminar, e está subentendido que o serviço permanece até a pessoa cancelar. Exatamente, sim. Sim. Okay. E vocês podem, por exemplo, fazer subscrições de 3 meses, a pessoa paga logo à partida 3 meses, ou paga 6 meses, ou paga... Porque depois também tem um problema, que às vezes as pessoas até consomem muito de um determinado período, mas depois enjoam ou deixam de querer tanto e vão acumulando. E aí vocês têm que dar a opção da pessoa cancelar. Mas se vocês forem introduzindo, se calhar, pequenas novidades, snacks, até testes de mercado junto desta audiência, que é uma audiência super quente, portanto é alguém que diz que quer e que gosta e que quer manter a subscrição, provavelmente podem ter aí um conjunto de pessoas muito, muito fidelizadas e acrescentar sempre valor em cada caixa. É muito importante para a pessoa não desistir, para evitar o churn, é garantir que pelo menos de 3 em 3 meses a pessoa vai receber uma surpresa, vai receber alguma coisa diferente, alguma coisa que faça com que ela não queira cancelar. Isso é fundamental, mas eu acho que a subscrição é um cenário para mim. Foi uma das coisas que eu tinha apontado quando estava a descrever da outra vez as várias possibilidades. Pronto, que eu não conheço tanto esse modelo, tenho que ir também pesquisar um bocadinho mais sobre isso. Sim. Como é que funciona. Mas que aqui encaixa perfeitamente, sobretudo porque nós temos vários canais. Nós fomos empurrados para isto. O que nós sentimos é que já não há volta a dar, porque temos muitas pessoas individuais e é uma coisa que a gente tem lutado para não ter. Isto é ridículo o que eu estou a dizer, mas é uma coisa que a gente tem tentado não ir por aí, porque temos noção da dificuldade que é pelo custo do produto e pela nossa realidade e acabamos por trabalhar mais outros canais. Mas já estamos num ponto quase encurralados em que a gente já sente que tem que criar, porque senão isso bloqueia-nos outro tipo de situações. Sim. E também achamos que, claro que nós depois também podemos vir a ser considerados concorrentes das lojas onde nós colocamos, isso é sempre assim. Mas eu acho que aqui mesmo a experiência do consumidor, o consumidor vai perceber a diferença, porque existe um bloqueio no mercado, eu tenho um bloqueio no mercado. As lojas que vendem online não vendem o meu produto, porque ninguém quer comprar, porquê? Os produtos frescos são maltratados no caminho, isto não venham dizer que não é assim, porque e eu conheço esta realidade. E então o que é que isto cria um problema que o consumidor vai associar a que o produto é mau e o fabricante também. Pois, e claro. não, e aqui o problema foi o transporte. E eu tenho a certeza que se eu tiver alguém que cuide bem da minha entrega, que sejam parceiros com quem nós costumamos trabalhar ou ajustados, e que as pessoas recebam o produto saído da fábrica como ele é, isto vai-se ultrapassar e talvez me até desbloqueie alguns problemas no futuro, não sei. Sim, até no ponto de venda, porque as pessoas depois vão começar a pedir, se calhar, não é? Algumas pessoas, se calhar, até podem pedir no ponto de venda e passar, porque um cliente não é um cliente só de um canal, não é um cliente só de uma loja. Sim. E nós não queremos passar a vender por este canal, não é isso. O que nós sentimos é, muitas das vezes, até para dar a conhecer produtos novos, nós temos alguns produtos que a grande distribuição os mata, porque são produtos pensados para consumo de família e que, se uma grande distribuição compra um produto muito grande, ele vai estragar o produto que tem na prateleira de pequeno formato. Desculpem lá, eu estou a falar muito, já estou muito a particularizar aqui esta questão. E o que eu sinto é que nós estamos a precisar de uma loja que nos ajude a colocar no mercado produtos que nós temos e que nós não conseguimos colocar no mercado, mas que são tendência e que nós, da nossa experiência de pessoas que experimentam estes produtos, há consumidor para eles e gostavam de ter contacto e eu não consigo pô-los noutros sítios. Sim, mas eu acho que é essa a questão, é encontrar aqui um modelo. Eu lembro, por acaso não sei como é que essa loja está, mas sabem uma loja que chama Urban Foods? Não. Tenho uma amiga que trabalhava lá e basicamente aquilo são snacks pequeninos. E se calhar nós podíamos pensar, snacks, vender snacks online, será que isto faz sentido? Isto custa 1,39€, não é? E depois tem planos mensais. Eu acho que aqui o Urban Foods pode ser uma inspiração,
porque efetivamente são coisas de baixo valor. Não tem a questão do frio, pronto, não tem a limitação do frio, efetivamente. Mas tem aqui os snacks, tem aqui a subscrição, tem aqui um bom exemplo, eu acho, de um tipo de produto que é um produto de baixo valor, não é? Na venda, é de baixo valor, mas que é apreciado pelo cliente, é valorizado pelo cliente. Ok. Pronto, da minha parte já está. Já tem aqui uma Obrigada. inspiração. Ótimo. Vou voltar à Soraya, então. Desculpem, já cá estou outra vez. Só não estou a conseguir, no Hotmart, não estou a conseguir aceder a essa parte das outras questões que vão sendo esclarecidas. Nos comentários. Sim, É por sempre exemplo, nos comentários, não é? Tem os comentários e em baixo tem a resposta ao comentário. mas esse, por exemplo, dessa pergunta que fiz hoje, Vera, está já na mentoria? Eu por acaso coloquei o documento no módulo 1 porque era sobre legislação. Ok. Então, eu coloquei no conteúdo da sessão do módulo 1. Certo. Não está aqui? Não está? Lá nos comentários, é isso? Não. Está a fazer o upload ainda do conteúdo. Ok. Está a demorar, porque é um fecheiro pesado. Ainda está a fazer o upload, mas vai aparecer ali também. Nos comentários eu não estava a ver nenhum associado à Vera. Não é nos comentários, é mesmo no conteúdo da sessão. Vai Apareceu. ter lá o tal fecheiro Certo. com estes tópicos, porque como era da sessão 1, que era para não se perder. Era Claro. sobre legislação. Assim como o esclarecimento por parte da sua colega, agora não me recordo o nome. Da Sónia? Sónia, exatamente. Houve algumas questões também que foram colocadas, depois virá algum documento associado ao conteúdo do dia da apresentação dela. Ao ir ao módulo, estará lá a resposta, mas se não estiver, eu vou já confirmar. Não tenho aqui nenhum comentário ao vídeo dela. Ok. Eu não tenho aqui nenhum comentário referente à sessão dela, mas podem me dizer. Foi mesmo feita a pergunta, foram feitas algumas perguntas na No dia. Ok. Sim, ela fará as respostas posteriormente, sim, ela fará diretamente na plataforma. Eu vou confirmar com ela. Obrigada. Uma última pergunta. Uma vez que tenho tantas pessoas ligadas à área da moda, e foi uma dificuldade que me surgiu, porque eu também faço produtos de artesanato e estive à procura de dead stock, empresas de dead stock, e uma pessoa que não está ligada à área têxtil é horrível, porque Portugal é um mundo nesse sentido e é muito difícil encontrar empresas que tenham dead stock e também dead stock, que não sei se existe, de material mais consciente, orgânico, por aí fora. Portanto, não sei se poderão partilhar ou não algo nesse sentido, mas seria ótimo porque trabalho muito com artesanato e não queria estar a comprar uma matéria-prima original, gostava de aproveitar algum tipo de tecido que se calhar vai para aterro, por exemplo, e que vai ser desperdiçado. Portanto, era nesse sentido que estava a fazer essa pergunta. Eu pessoalmente contactos assim diretamente, eu assim diretamente tenho, mas textilar. São assim os contactos que eu tenho mais diretamente, é textilar. Daria de lençóis e coisas do género, não é? Sim. Daria. Trabalham mais com... Mas o que eles fazem, o que eles trabalham mais é... Eles trabalham quase tudo em brancos e depois mandam a tingir. Portanto, eles têm pouco dead stock, mas é uma questão de eu pôr em contacto. Era precisamente branco, por acaso. Pronto, eu tenho 2 contactos, 2 empresas. Tenho uma que é a Seeds Concept e tenho outra que é a Rufo, de textilar. Mas eu tenho uma amiga minha que trabalha mais com esse segmento e posso lhe pedir mais alguns contactos. Posso falar com ela. Obrigada. Entretanto, disponibilizar. Posso uma palavra só para ajudar? Sim, Paulo, diga. Relativamente a que tipo de produto têxtil precisa? Bem, de tudo. Eu faço desde sacos a macramê, a várias coisas. Portanto... Eu, por acaso, tenho uma parceria muito gira com... como devem saber, ao fabricar camisas, só vão pequenos tecidos que nós temos que reciclar, que é para não deitar ao lixo. Eu tenho uma parceria com uma rapariga que tem, enfim, que é responsável, tem um negócio novo que eu ajudei até a construir, digamos, a refletir.
e que lhe cedo, em vez de mandar para o lixo, cedo-lhe tecidos de restos, camisas, para elas fazerem aquele museu do COA, todo aquele tipo de animais antigos que representam, são representantes, que estão no museu, inclusive, ela tem lá uma pequena loja, eu forneço os tecidos em vez de deitar fora. Quer dizer, há um mundo de possibilidades de restos para pequenos objetos, que é um favor para quem os entrega e é uma criatividade enorme que está sempre a variar. Eu deixei de ter o problema de não saber onde é que havia pôr aqueles tecidos, que nem para um colarinho dão muitas vezes, ou se dão, não tem camisa para o colarinho. Portanto, eu suponho que procurar empresas têxteis, numa Sawmel, tipo Sawmel, que têm restos que querem pôr a andar. E que podem ter restos de 2,3 metros e que não sabem o que vão fazer. Vendem a preço. Eu compro, por exemplo, pequeníssimas quantidades, que dão para uma camisa ou duas, e o meu grande negócio é comprar essas pequenas quantidades por causa do preço. Ou, que na minha situação, eu dou aqueles restos porque me fazem o favor de levar. Portanto, eu suponho que esse caminho, essa busca, pode ser interessante. Está bem? Muito obrigada. Ah? Disse a empresa, disse Sawmelo. Somelos. 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 Eu sou Somelos, de lá. Eu sou de lá. Aviso desde já, eu sou de Famalicão. Eu sou, está a ver, a Estrada Nacional, onde tem a Somelos, a minha casa da minha mãe ficava ali a 3 km. Estou a ver, muito bem. Mesmo ali Vou no para lá esta semana, para as fábricas. Eu vivo em Viana, mas eu sou nascida e criada em Famalicão, que é de onde são os meus pais e os meus avós, e criada ao lado da minha avó, que era a costureira da aldeia. Eu vou fixar no Hotel Motados, sabe onde é que é? Ah, sim, ao lado do cemitério. Conheço muito bem, é super bem posicionado. Tinha lá é impossível falhar. É silencioso. É impossível falhar. Sim, mas sim, se precisar, tendo o meu contacto, eu tento ajudar a dar pistas de empresas. Ai, sim, eu aproveito-me já. Se puder. Pronto, tem o meu e-mail, tem o meu contacto. Não tem problema nenhum. Não conheço muitas porque não há muitas. Em Portugal praticamente desapareceu o têxtil. Não é? Têxtil lá não conheço têxtil. Qual é a sua empresa? Ateliê de camisa. Ateliê 98. Se quiser o meu e-mail, não sei se está divulgado, não tem problema nenhum divulgar. Não está divulgado, não. Mas pode divulgar se quiser. Pode pôr, se quiser, pode pôr o meu pessoal, Paulo Cunha, @skyhorse, portanto, céu cavalo, skyhorse.org. Muito obrigada, vou chateá-lo dentro de dias. Nada, com muito gosto. Sabe, gosto muito de ajudar a gente nova. Tudo que precisar, disponha, tá? Obrigada pela ajuda. Obrigada, Vera, também. Ótimo. Vocês já viram que este tipo de coisas não é só para estarmos aqui a aprender uns com os outros, mas também é para travarmos conhecimentos e networking e podermos todos ajudar uns aos outros é bastante importante. Passar a palavra então à Cláudia, que levantou agora a mão. Sim, Cláudia. Está sem som, Cláudia. Não sei se está a falar, mas tenho o micro desligado. Então ainda não queria falar. Se calhar não queria. Bem, entretanto, enquanto que esperamos então que a Cláudia queira dizer alguma coisa, vou-vos deixar também um convite, se vocês quiserem, dia 28 de maio, 26 de maio, no Porto, é a nossa conferência Tudo sobre e-commerce. Cláudia, vai tentando, daqui a bocadinho já falamos. É a nossa conferência Tudo sobre e-commerce. Eu vou deixar um link depois também aqui juntamente com a sessão de hoje. Se vocês quiserem, depois poderão vir ao Porto, à nossa conferência, na Ordem dos Contabilistas Certificados. Pronto, eu deixo-vos o link para vocês poderem, se quiserem, comprar o bilhete com um valor mais acessível, que é o valor VIP. E, portanto, tenho todo o gosto em que vocês venham fazer networking presencial, que também é importante, não é? Já estamos todos a precisar de estarmos todos juntos e não só através dos computadores e das câmaras. Está na altura e, portanto, vamos ter pessoas só a falar sobre e-commerce de várias áreas, nacionais e internacionais, e vai ser uma diversão.
estamos a contar com 500 participantes, portanto, se vocês quiserem fazer parte também, conto convosco. Enquanto que guardamos a Cláudia, alguém tem alguma questão mais? Digam-me. Guardamos mais um bocado. A Soraya disse que tinha uma lista de perguntas, ficou com medo de as fazer todas. Eu não me queria apoderar aqui da sessão. Outros colegas é que têm que dizer que querem falar. Se não quiserem falar, vocês apoderem-se à vontade. Quem tiver vontade e questões, esteja totalmente à vontade. Então, nesse caso, vou... A Ana Magalhães já levantou a mão. Vou só fazer uma pergunta então rápida. Aqui, mais uma vez, na questão legal, há um valor que é falado na linha F, artigo 4, que no fundo é o que permite estabelecer o valor ou seja, aquele valor que é visível e que é claro para o cliente. Portanto, como estabelecer esse valor, no fundo? Como mostrar o preço? Não como mostrar, portanto, como estabelecer em termos de percentagens, mais uma vez cumprindo a questão legal, para o cliente. Porque há um valor que é atribuído ao valor do envio, não é? Há outro valor, ou seja, se calhar... Nós não temos que mostrar a percentagem, nós só temos que mostrar o valor... Final. O valor do transporte, caso não esteja incluído no produto, não é? Se estiver incluído no produto, faz parte do preço do produto. Certo. Se não está incluído, o que eu tenho que mostrar são 10 euros pela t-shirt, 5 euros pelo transporte, para ficar claro que a pessoa saiba exatamente o que é que está a pagar. Ok. Não tem nada a ver com percentagem. Não, então, não é necessário. Não é necessário. Então, nesse caso, então vou passar a palavra à outra. Sim, Ana. Obrigada. Ana, então. Olá, boa tarde. Boa É tarde. muito simples a minha questão, tem a ver também com a parte legal. Eu tenho 2 lojas físicas em que cada uma delas eu tenho um livro de reclamações. Uhum. E um dos módulos falou também no livro de reclamações online. Sim. Eu terei que fazer novamente um pedido do livro de reclamações online ou posso associar os que eu tenho nas lojas físicas? Tem que ter uma conta no livro de reclamações online, obrigatoriamente. Mas tem que criar, porque na altura eu acho que ouvi no seu módulo que tinha que criar todo um perfil e tudo novo. Sim, mas já tem esse perfil? Eu fui mesmo aqui à Casa da Moeda buscar o À Casa da livro Moeda, de sim, mas Sim. é diferente o livro de reclamações online da Casa da Moeda. Portanto, tem que criar um perfil no livro de reclamações online. Online. Pronto, era isso que eu queria saber, Sim. se tinha que, Tem. se poderia utilizar ou se tinha que fazer todo esse perfil, tudo, foi uma dúvida Tem que fazer, ficou. sim, tem que fazer o digital também. O digital, está bem. Ok, Tem. tudo bem. Era só isto, é rápido. Ah, Obrigada. Sem problema. Não tenho pressas, está bem? Estejam à vontade. bem. Tânia tinha outra questão? Eu vou aproveitar para perguntar mais umas coisinhas. No modelo de subscrição, a pessoa normalmente paga ao mês, ou seja, vamos imaginar que eu ponho a subscrição 3 meses. A pessoa, quando vai adquirir o meu serviço, ela vai pagar logo à cabeça o valor de um mês de entrega de produtos semanais, por exemplo. E como é que isso é estipulado? Sou eu que estipulo que vou lá 2 vezes por... Está Sim. estipulado que a subscrição é 2 vezes por semana, X produtos? Sim, exatamente. Tem que ser assim. Tem que ser à partida qual é que são as regras. Depois, há negócios que fazem, por exemplo, se forem 3 meses, são 60 euros, 20 euros por mês. Mas, se pagar antecipadamente, só paga 50 euros, por exemplo. Portanto... Como as companhias de seguros quase, não é? Se nós pagarmos logo à cabeça o valor total, há sempre um valor mais baixo, não é? Exatamente a mesma coisa. As pessoas podem pagar, por exemplo, anualmente, imaginem, se pagarem uma anuidade, têm um mês gratuito, por exemplo, e há ali uma vantagem, eu tenho 2 meses gratuitos, seja o que for. Se comprar semestralmente, tem 10% de desconto, se não, se pagar mensalmente, não tem desconto nenhum. Por exemplo. Ok. Era essa a minha dúvida. Obrigada. Nada. Já temos a Cláudia. A Cláudia já consegue agora? Está mesmo com dificuldades em comunicar connosco hoje. Ainda não, Cláudia. Mas quer escrever, ou se quiser também depois pode mandar mensagem. Não... Mas estejam à vontade, porque eu estou cá, eu não tenho pressa alguma, portanto. Comigo.
Hoje tenho os miúdos entregues, portanto, não há pressas. Vão fazendo outras questões, quem tiver, seja à vontade. Vou ver aqui então. Ok, Soraya, quer então colocar ainda mais algumas questões enquanto que o guardamos? Sim, em relação às transportadoras, hoje em dia existe uma oferta muito grande e a própria transportadora vai-se também especializando cada vez mais no tipo de entrega que vai havendo. A minha pergunta é o porquê das lojas online habitualmente terem 3, 4 transportadoras na mesma plataforma, se a própria transportadora já tem essa oferta mais abrangente? Então, em primeiro lugar, pode ser pelo preço, porque pode efetivamente haver um preço diferente no transporte. Mas, acima de tudo, tem a ver com o serviço, porque, por exemplo, uma DHL, o serviço avião é completamente diferente do serviço terrestre. E são duas empresas até diferentes, no caso deles. Portanto, há muitos serviços que são diferentes, mesmo que eu tenha uma DPD, a DPD tem os pontos de entrega, mas também tem entrega em casa. Mas depois eu também posso querer ter CTT, porque o CTT tem as suas próprias lojas, não é? E as pessoas estão habituadas a também levantarem no CTT. Aqui a solução de termos vários, a maior parte das vezes é porque nós queremos dar vários serviços ao cliente e o próprio dar escolha e o cliente poder escolher como é que quer receber, em quanto tempo é que quer receber, com o serviço que quer escolher. Muitas vezes tem a ver com isso. Até porque para nós, enquanto clientes dessas empresas, não nos é mais vantajoso. Porque se nós tivermos uma transportadora, temos um poder negocial diferente do que se tivermos 3 ou 4, não é? Mas às vezes a questão é essa, é querermos ter aqui opções. É a mesma coisa com os métodos de pagamento, é termos várias opções, disponibilidade de várias formas do cliente comprar e dar essa solução ao cliente. Depois há pessoas que, por exemplo, têm uma ótima relação com o CTT, eu não me queixo de nada, os CTT Express para mim são incríveis porque o senhor que me vem entregar a casa sabe quem eu sou, sabe quem é o meu marido, sabe quem são os meus sogros, ele liga e diz, olha, para entregar na sua casa ou para entregar no seu sogro? Sempre, ainda hoje aconteceu isso. Portanto, eu não tenho queixa nenhuma, mas percebo que há pessoas que se calhar não têm um tão bom serviço, ou não estão tão habituadas a um serviço desse género na sua zona de residência e preferem outras entregas. Tem a ver um bocadinho com isso também. Pela experiência da Vera, para entregas a nível nacional, seja continente ou ilhas, os CTT Express acabam por ser os que dão uma resposta mais... Sim, e então em ilhas não há concorrência, porque tudo o resto é muito mais caro e o serviço não é melhor. Mas depois, se calhar, em termos de preço no continente, a DPD se calhar é mais competitiva, por exemplo. Não vejo grandes diferenças nos preços, mas é uma questão de vocês pedirem cotação. Peçam. Sim, têm que fazer contrato. Sabem que é sempre mais barato se fizerem contrato do que se forem ao balcão entregar uma encomenda para CTT Express, por exemplo. Posso só ajudar, só a responder? Sim, claro, Ana. Sim, obrigada. Eu trabalho também com a CTT Expresso e já tive valores de outras transportadoras e a CTT agora vai aumentar um bocadinho os valores em maio por causa da taxa de combustível, mas isso tudo aumenta. Mas na verdade são os que trabalham melhor e a um preço mais... e não têm assim um volume por aí além. Nem me obrigam a ter volumes de entrega por aí além. Vem sempre o senhor muito bem disposto a recolher as encomendas e as coisas chegam desde que tínhamos os dados todos, corre sempre. Só houve uma vez que não correu bem, mas rapidamente através do gestor do CTT, desde que faça esse contrato como a Vera estava a falar, as coisas resolveram-se. Por isso eu também tenho bom feedback e melhor do que as DPDs e outras transportadoras, que já me disseram que não conseguem acompanhar o preço que os CTT me fazem, até porque aquelas bolsas, isso é tudo gratuito, para acompanhar as encomendas e as guias, nós temos que as imprimir, mas tudo isso podemos pedir, às vezes que quisermos, que eles enviam isso para nós. E as coisas correm sempre bem. Obrigada. Nada. Obrigada. Ótimo. É sempre bom ouvir um cliente. Estão a ver o poder das reviews? Estão a ver aquilo que vocês têm que pôr na vossa loja, o poder de outra pessoa a dizer que gostou, que teve uma boa experiência. Nós precisamos disto na nossa loja também. Precisamos das pessoas a partilhar isto. Obrigada. Obrigada pelo feedback. Eu vou passar aqui a palavra, não sei qual é o... Não sei se posso falar agora, sou a Cláudia. Pode, Cláudia. Claro que sim, conseguiu. Entrei por outra via.
Ótimo, Já que não consegui aqui pelo computador, estava aqui com um bloqueio que é do próprio do Meet, mas tenho restrições de acesso e por vezes isto acontece. Bom, antes de mais, boa tarde a todos. Boa tarde. Eu tenho estado aqui a ouvir, mas a minha realidade, e tenho aqui também comigo a Sabrina Lopes, somos as duas, a nossa realidade é completamente diferente da vossa. A nossa comercialização é de produtos... Cláudia, desculpa interromper, eu entrei também um bocadinho atrasada, também tive alguma dificuldade. Boa tarde, mas estava a ouvir também. Ótimo. Mas o nosso negócio é fundos de pensões. O que nós comercializamos são PPRs, soluções para complementar a reforma, não só de pessoas individuais, como, digamos, também de pessoas ligadas a empresas, em que efetuam esses complementos através de empresas. Portanto, a nossa realidade não passa por produtos expressivos, não passa por, digamos, logística de entrega de produtos. Sim, hoje em dia temos a logística de entrega de papel, que é de todo desaconselhável, na medida em que todos nós queremos eliminar e deixar a nossa pegada a nossa pegada verde, digamos, o menor possível, e portanto contribuir, como dizia alguém há pouco, para efetivamente um mundo melhor no amanhã. Mas para nós há aqui questões que são questões relevantes em termos, digamos, de uma oferta online que passa pelo RGPD. Nós temos que recolher dados que são dados sensíveis. Exato, e por outro lado questões que passam pelos meios de pagamento. Eu vi que em termos de meio de pagamento acaba por ser muito transferido para as possibilidades e a oferta que existe no contexto nacional e internacional. Nós claramente situamos mais num contexto nacional. Portanto, aquilo que gostaríamos era de ter, e acabamos por contornar, aliás, no nosso site, a pessoa que vai lá é possível fazer a adesão a um fundo e depois efetua uma transferência com base no comprovativo, nós avançamos. Mas gostávamos, digamos, de ter uma posição um bocadinho diferente, se bem que estando ligado a um banco com todas as seguranças que isso implica, e provavelmente, se calhar alguns de vós não sabem, mas provavelmente é por isso que eu não consigo aceder à câmara e ao microfone do Meet, tão simples quanto isto. Imagino que sim. E todos os dias para entrar nesta formação, confesso, é uma tourada. Eu hoje enviei esse e-mail para a Sabrina entrar, no outro dia foi a Sabrina que me enviou para mim, portanto temos todos esses, mas acaba por ser muitas das vezes, digamos, e depois também há outro aspecto que é importante, que eu estava aqui também a ouvir, e realmente a nossa realidade é uma realidade muito diferente, que é quando se comercializa produtos financeiros em termos de, digamos, da nossa receita, são coisas muito reduzidas, ou seja, cobrar um meio de pagamento em que tem uma comissão 3 ou 4 vezes superior àquilo que nós temos de receita, torna-se impraticável, e portanto criar um produto com esse tipo de encargos os clientes não querem muitas das vezes. Portanto, era aqui ver um bocadinho dentro da vossa experiência CTT e plataforma, o que é que poderão contribuir para um produto que, neste caso, nós estamos a falar, digamos, de uma pessoa que quer fazer um plano de poupança a pensar na sua reforma, e aos poucos, ou digamos, quando lhe é possível, sem qualquer obrigatoriedade, fazer uma contribuição, portanto, através, digamos, de uma plataforma ou de algo em que simultaneamente, por exemplo, um dos nossos grandes problemas, eu estava aqui a pensar, a vossa é a logística, o cartão, o funcionamento, o CTT, quem recebe, quem não recebe, a nossa é muitas das vezes precisamente a de fazer chegar à pessoa certa e sobretudo via digital toda a documentação, e ter a certeza que só essa pessoa é que abre o seu próprio extrato, etc, etc. Lá está, estamos a falar de situações como RGPD, em que depois há que fazer toda uma integração com a nossa plataforma. Portanto, nós estamos presentes em algumas redes sociais já, temos o nosso Instagram, sobretudo orientado para a sensibilização dos mais jovens da poupança para a reforma, portanto fazemos campanhas nos meios tradicionais e também muito com o apoio de uma agência. Queremos também melhorar nessa ótica, e possivelmente vamos ter aqui também acesso à informação que nos vai permitir ver de outra forma ou noutra perspectiva precisamente essa avaliação, que até porque, por exemplo, o Instagram é gerido exclusivamente pela equipa de marketing da Futuro, mas quer dizer,
confesso que tenho estado, é bastante interessante toda esta temática, uma realidade bem diferente da nossa, mas não deixa de ser também aqui um bocadinho também perceber e ir buscar a vossa experiência ao nível de produtos financeiros, que é basicamente aquilo que nós estamos aqui a falar. Eu sou cliente e sou cliente online, claro que tinha que ser, não é? Portanto, eu sou cliente de dois PPRs e fiz totalmente a subscrição online. A adesão, a primeira. Total. Pois era isso que eu Os ia dois. dizer, que o nosso grande problema é a adesão, porque atualmente no Net24, não sei, com certeza que já viram quem é o nosso banco, é o Montepio, e consegue-se no Net24 fazer a reforço de subscrições, mas a adesão ainda não conseguimos. Então, eu acho que vocês têm que analisar a concorrência, não é? Acho que vocês têm que ver aqui duas subscrições diferentes. Portanto, onde é que eu fiz? Posso dizer diretamente onde é que eu fiz, não tem problema nenhum. Então, o primeiro onde eu fiz foi na Casa de Investimentos, e o processo foi formulário online. Depois do formulário e de preencher toda a documentação, tive uma chamada, ou foi logo uma chamada, tive uma chamada com uma pessoa que estava do atendimento, portanto, uma chamada, videochamada, é importante indicar isso. Videochamada, fiz por transferência a primeira subscrição e depois tenho um reforço mensal programado, em que é feito o débito direto da parte deles. Depois, mensalmente, recebo um e-mail que me gera com um link, eu clico nesse link, coloco os meus dados de login, mas eu não faço automaticamente o login, eu recebo um outro link no e-mail sempre para depois poder aceder à plataforma, onde eu posso ver o meu histórico e está disponível durante 30 minutos, portanto é uma questão de segurança, todas essas questões das privacidades, só eu consigo ter acesso e é feito dessa forma. Depois tenho o PPR da Optimize, e esse foi bastante diferente do processo, foi um processo também de formulários online, de preenchimento de documentação, mas lembro-me que depois tive uma chamada com eles, porque houve ali qualquer coisa, porque era uma transferência de um PPR que está em nome da empresa quer dizer, está em nome pessoal, mas é a empresa que faz a subscrição mensal. Mas também foram coisas bastante simples ao nível dos formulários e claro que eu tive que fazer uma transferência, mas é isso que nós queremos, não é? Nós precisamos fazer transferências. Ou então, vocês podem dar uma referência multibanco para a pessoa fazer na hora, ou um MBWay para a pessoa fazer na hora aquela primeira subscrição. Eu, enquanto cliente, sim. No nosso site, nós já temos, no site da Futuro, concretamente, já temos lá uma opção para a adesão, só que o cliente tem que nos enviar um e-mail, nós temos que depois enviamos-lhe um e-mail também com com toda a documentação, que é muita. Demora muito tempo assim, não funciona. Não funciona, tem que ser formulário online. Tem que ser formulário online. O formulário online, a pessoa depois tem que preencher e assinar a documentação. Hoje em dia, com as assinaturas digitais, já é muito mais simplificado. É muito mais simplificado. Todos os processos são muito mais simples e pode-se fazer logo ligação direta online. Eu hoje em dia assino tudo digitalmente, o máximo possível. Quando me pedem para assinar à mão, eu acho estranho. Mas digitalmente, principalmente quem tem empresas, hoje em dia, se vocês quiserem, sei lá, preencher qualquer coisa na ASAI, tem que ter assinatura digital, não conseguem ultrapassar, portanto é obrigatório. Tudo que é público, em grande parte, é assinatura, mas nós também temos essa funcionalidade em termos da adesão e realmente no preenchimento é que ainda estamos... mas que vocês precisam, é o preenchimento. Ainda não teria o que é que eu estava a fazer. Acho que foi com uma plataforma qualquer, acho que foi com... Não foi Revo... já sei, foi Klarna. Conhecem a Klarna? Não. Então a Klarna é um método de pagamento que permite pagar de forma faseada. Vai direto ao nosso cartão de crédito, mas ele faz parcelarmente, é o que eles chamam. Ele faz o parcelar, sim, faz o parcelar, e eu estava a experimentar, porque eu tenho clientes que vão usar, e então criei uma conta para mim, na ótica do utilizador, e fui ver os passos todos. E então eu estava a fazer isto no computador, e chega uma altura que ele me pede o cartão de cidadão. O que é que ele faz? Manda-me um link para eu abrir no telemóvel. Isso é o Revolut. O Revolut também faz o mesmo. O Revolut também faz o mesmo. Sim, faz. Eu já tive essa experiência com o Revolut. Manda-me para o telemóvel, tiro a foto, está feito o upload, vai outra vez para o computador e continua o processo. E ali é um processo um bocadinho diferente. É um processo de adicionar o cartão de crédito, poderia ser uma conta bancária.
Portanto, o processo foi super limpo e super clean para mim. Agora também vai depender muito de quem é que é o vosso cliente-alvo, se é esta camada realmente mais jovem, que está super ligada à internet e quer esta facilidade, não é, de poder aderir e poder gerir a conta online, ou se estamos a falar de, se calhar, pessoas que confiam nos bancos e confiam mais na parte física, não é? Que precisam da documentação toda e precisam disso tudo mais. Também, por exemplo, agora de repente aqui, ao nível, por exemplo, da contratação, há informação que nós temos obrigatoriamente que dar antes da pessoa assinar. Sim. E, portanto, temos que criar passos Sim. que digamos, não é a ASAI, mas Eu será, percebo. Ou entidade será o antigo reguladora. ISP, Sim. exatamente a ARS, hoje em dia, Foi que temos que, digamos, comprovar que o cliente teve acesso ao documento informativo antes de proceder. Portanto, ele tem que fazer lá um clique. Fazer uma acreditação das condições. E pronto, quer dizer, de alguma maneira ainda acho que a pandemia, não sei qual é a vossa experiência, mas fez a nível sobretudo disto um avanço de anos, portanto andámos anos, não foi 2 anos a este nível, andámos muitos anos para a frente, porque neste tipo de documentações muitas das vezes temos que ter os originais assinados, temos que os receber. Mesmo, portanto, acaba por ser... Pois também Mas sobretudo aquilo que eu sinto que não demos o passo, e eu peço desculpa, Vera, mas também não acrescentou, foi que ainda não, das 2 experiências que eu tive a ver com bastante atenção, nenhuma delas, portanto o processo da transferência acaba por ser o mesmo. Mas isso não me parece que seja possível ultrapassar, não é? Só se fosse uma referência multibanco. Eu também tenho, por exemplo, na Bondora, que é uma coisa completamente diferente, tenho na Mintos, eu vou testando assim umas coisitas e vou fazendo, também tenho ações, e é sempre por transferência, não há grande forma de ultrapassar essas situações. E nós ainda temos um outro constrangimento, que é o facto de o nosso site estar dentro do servidor do banco. E então, há dias também falava com a Cláudia e ela até pensou nessa possibilidade, por exemplo, termos um endereço, criarmos uma página autónoma fora do nosso site, uma loja, no fundo seria, não é? Não é, Cláudia? Ali um PPR para os jovens, uma coisa mais simples, menos burocrática do ponto de vista da documentação que é necessária, e ela é mesmo necessária e nós não temos hipótese. Ainda por cima, eu não sei, mas também vos deve ter afetado a vós, a obrigatoriedade da letra ser a tamanho 11 com espaçamento 1.15, portanto, um regulamento que havia numa página passou para 16, e portanto, quando podemos reduzir a pegada ecológica, ficamos aqui claramente em desvantagem. Em ninguém lê. Pronto, mas basicamente era também trazer aqui para a discussão que às vezes também existem outras dificuldades. Claro. Que é, nós compramos uma coisa fisicamente, geramos um cartão virtual, está feito, pronto. Aqui Sim. não, aqui temos que ir lá fazer uma transferência, mandar um comprovativo, etc. Acaba por ser essa a experiência. É assim, não há como ultrapassar, dado que se trata deste tipo de cenários, não é, em bancos, e acho que qualquer pessoa que algum dia teve que pedir um empréstimo, que algum dia teve que assinar um seguro, que seja o que for, não é? Todas as pessoas estão preparadas para ter que fazer isso. O que podem é tentar reduzir a quantidade de passos, não é? E reduzir aqui a fricção e a questão da distância. E claro, malta mais jovem que está habituada a que isto seja um clique e que as coisas estão quase todas feitas, não pode ser um clique, tem que ser mais qualquer coisa, mas nós também abrimos uma conta Revolut e não nos, como diz o meu marido, também não nos rendemos por causa disso, não é? E para abrir uma conta Revolut também temos que passar uma série de passos. Acredito que é menos. Acredito que sim. Eu, para abrir a conta, ainda tive que passar pelo crivo das validações e olhar para o robô, não sou um robô. Portanto, é um bocadinho isso, acaba por ser para validar em termos de banco, é mais complicado, mas pronto, é também importante para todos nós e infelizmente cada vez mais estas seguranças são necessárias. Claro. Quando constituímos estes sistemas de subscrição online, temos ainda que passar pelos departamentos de compliance,
compliance, que é muito, pronto, que leva muito tempo e também envolve muita análise jurídica e depois parece que fica sempre tudo ali assim à volta, sempre do mesmo, com pareceres e pareceres. Nós já Pois temos... e isto não é uma questão tecnológica, isto é uma questão de processos internos. Portanto, na minha opinião, não é uma questão tecnológica, é uma questão de processos internos, porque a tecnologia depois espelha o que os vossos processos têm por trás, não é? Posso só dizer uma coisa? Enquanto pessoa que utiliza a internet, e eu percebo esse lado, eu já tive uma empresa e sei o que a parte burocrática às vezes nos causa dor de cabeça. Mas eu acho que a nível bancário, às vezes este tipo de passos que dificultam também nos criam a sensação de segurança. Eu vou dar uma sugestão, que pronto, vale o que vale, e é uma opinião enquanto utilizadora. Eu acho que se calhar, no trabalho que vocês fizerem de redes sociais, podem tentar passar uma mensagem que os passos que vocês têm que inserir no vosso negócio são, no fundo, passos de segurança, ou seja, enquanto que muitas das vezes a comunicação é mais disruptiva, no sentido de dizer, venham para o meu, como às vezes alguns bancos dizem, venham para o meu porque é mais fácil, consegue-se fazer tudo fácil e é muito simples irmos pelo meu banco, e isto atrai pessoas jovens. Por outro lado, pessoas com alguma maturidade já estão mais vocacionadas para a segurança, e também queremos usar os canais digitais. Eu não tenho 20 anos, tenho 40, mas quero utilizar coisas modernas e quero estar atualizada e quero coisas fáceis. No entanto, já penso mais sobre o facilitismo versus segurança. Se calhar, se trabalharem mensagens que explicam que esta dificuldade é um resultado de uma segurança garantida no vosso produto, também nos vai preparar para aquilo que nós vamos ter que passar numa adesão. Às vezes a comunicação Sem pode nos dúvida. ajudar aí um bocadinho. Sem dúvida, Tânia, e esse tem sido, digamos, o nosso caminho ao longo destes, não temos outro. Mesmo que nós queiramos, a parte toda, digamos, do banco veda-nos qualquer, digamos, iniciativa nesse sentido, precisamente porque para já é um banco conservador, é um banco português, não é? E conservador, com uma longa história. E por outro lado também, não menos importante, a quantidade, digamos, de situações que acabam por surgir, e até digo que eu sinto tudo isto muito mais apertado, sobretudo depois, digamos, da crise financeira, do subprime, portanto, de repente tudo o que era financeiro estava, digamos, a ser escrutinado ao mais ínfimo pormenor, e nós, enquanto gestores de ativos e com uma responsabilidade bastante grande a nível do mercado nacional, temos essa consciência que veio precisamente ao encontro daquilo que diz. Portanto, e sobretudo numa perspectiva, Tânia, nossos produtos tendem a ser relações de longo prazo. Nós claramente acompanhamos muitas das vezes os clientes nos seus diversos ciclos de vida e até mesmo ajustando os seus próprios produtos dentro do seu perfil de investidor, que vai mudando ao longo dos anos. Se bem que, e há uma vantagem que vocês têm agora, porque nunca se falou tanto em pirataria e hackers e tudo mais como agora, dos sistemas. Logo aí vocês têm que usar essa informação em vosso favor. Não é, Sabrina? Temos aqui... Provocar, não provoquem o medo, mas é verdade. Não. Mas agora, fazendo aqui um parênteses, eu lembro-me de uma vez, digamos, no lançamento de uma plataforma interna que nós temos, de ter ido à Comissão Nacional e mesmo às instalações da Comissão Nacional de Proteção de Dados, ali em frente à Assembleia, e sair de lá completamente entre advogados e pessoas da própria CNPD, levantar dinheiro no multibanco era perigoso. Disse, meu Deus. Eu também posso chegar ali fora e cair e partir uma perna, e é perigoso também, não é? Portanto, às não vezes é verdade. Mas... Exato, tem que haver aqui também um bocadinho, digamos, de bom senso, porque eu acho que qualquer um de nós hoje em dia já não vivia, quer dizer, hoje se calhar até já vivemos sem multibanco porque passámos à frente, o multibanco com o cartão,
que se toca Sim. em todo lado e se passa, mas é um bocado isto, quer dizer, temos que de facto andar para a frente. Olha, eu agradeço. Obrigada. Vou passar a todos. palavra também aqui à Sofia. Das opiniões também, a opinião da Tânia Teixeira. Obrigada. Obrigada, Tânia. Ora bem, eu tenho uma pergunta que é o seguinte, eu vou ter vários produtos, não é? T-shirts, pode ser meias, calções, pronto, inicialmente vai ser sempre uma pequena quantidade de produtos e com poucas quantidades, pouco investimento por causa do estoque, não é? Mas, por exemplo, a fábrica que me vai produzir as t-shirts não é a mesma fábrica que me vai produzir as meias, não é? Pronto. Mas eu vou optar pelo dropshipping inicialmente. Se houver essa possibilidade com os fornecedores, pelo menos um deles eu sei que sim, os outros têm que questionar. Se todos eles aceitarem o dropshipping, o que vai acontecer é, se o cliente comprar uma t-shirt e umas meias, vão ser 2 envios, que poderão até chegar no mesmo dia, como poderão chegar em dias diferentes. Isso, em termos de posicionamento da marca, isso é bom? Não devemos? Isso é uma realidade da marca, não há problema nenhum, é uma questão Não de ser tem problema. transparente. Pronto. Não me parece que tenha algum problema para o cliente, é mesmo dizer, olha, a verdade é que isto tem envios diferentes, hoje em dia já nos acontece noutras marcas. Sim. Por exemplo, em marcas boas não me acontece. Quando eu faço compras de marcas boas em sites, normalmente vem os produtos todos na entrega, mas quando comprava coisas fora, como por exemplo daquelas lojas grandes chinesas e comprava 3 ou 4 ou 5 produtos, aí sim recebia sempre em dias diferentes. Sim, mas e então na minha cabeça ficou aquele preconceito de que, ok, uma marca boa entrega tudo, só daquelas coisas... Não, mesmo não pensando numa marca boa, pensando numa Zara, que é uma coisa do dia a dia, a Zara exato. hoje usa estoques de múltiplas localizações e quando nos envia muitas vezes avisa, desde que avisemos, é o mais importante. Avisar, é o mais importante. É dizer, os seus produtos poderão não chegar todos juntos, não há problema, eles chegarão, porque depois senão a pessoa abre a encomenda e diz, mas falta-me isto, mas falta-me aquilo, onde é que está o resto? Se nós anteciparmos essa dúvida... Ok, informar, pronto. Sim. Convém fazer, negociar aí com os parceiros de transporte que o número de dias de entrega seja idêntico sempre para tudo, não é? Sim. Nos vários fornecedores, por exemplo, eles vão fazer dropshipping, eu dizer, ok, eu preciso que isto seja entregue no máximo em 3 dias, neles todos, Sim. que é para não Era haver o ideal. ali um desfazamento muito grande entre entregas, não é? Sim, mas em relação à transportadora, quem é que vai tratar? São eles? Já têm esses contactos? Mas eu tenho que falar com o fornecedor para tentar acertar um número que seja idêntico para eles todos. Sim, Não claro. é? Porque imagino que um consegue me entregar em 3 dias e o outro só me consegue entregar em 5. Sim, Pronto. sim. Sim, o ideal é estar o mais equilibrado possível. mais equilibrado possível. Ok. Tá bom, era só isso, obrigada. Sim. O Gustavo tinha levantado a mão, acho eu, mas depois, entretanto, colocou aqui a questão. No caso, queremos pesquisar e aprender sobre contabilidade, sabe que existe algum recurso online? Obrigado. Sobre contabilidade, eu sigo uma pessoa no Instagram que é a contabilista, que é a Bruna. Pelo que eu percebi, ela tem trabalhado com alguns empresários individuais, lançou também um curso sobre IRS, mas acho que também tem outros sobre empreender legalmente, portanto, para quem quer aprender mais sobre o segmento, acho que podem segui-la, e de certeza que ela lançará outros cursos. Sim, Tânia. Queria saber se nós temos alguma forma de integrar um questionário. Eu uma vez recebi uns questionários de uma agência através da plataforma SurveyMonkey. E eu queria saber, quando nós queremos fazer aquela angariação de contactos, vamos imaginar, temos redes sociais abertas. Sim. E queremos, dentro da nossa comunidade, arranjar pessoas a quem vamos enviar um questionário para fazermos perguntas sobre o nosso produto, o que é que as pessoas valorizam. Como é que nós podíamos fazer uma comunicação nas redes sociais de maneira a que a gente introduza esta possibilidade de inquérito e depois envie para a pessoa o inquérito? Nós podemos fazer um inquérito mas isto com os clientes, não é? Nós queremos fazer com quem já é nosso cliente, ou queremos fazer com quem ainda não é nosso cliente, queremos abrir É assim, nas redes sociais, no fundo, as pessoas que estão na nossa comunidade podem ou não ser clientes, não é? Eu posso seguir uma marca e não comprar lá nada.
Nós podemos fazer uma publicação e pedir para responderem àquele questionário, mas não se consegue fazer anúncios, que eu já tentei e nunca consegui fazer anúncios para esses links de questionários. Porque vamos imaginar que eu dizia assim, preencha este questionário e receba um produto meu. E eu, no fundo, é Isso como é os prémios que a gente faz, Sim, não é? sim, No fundo. claro. E no Sim. fundo o que eu estou a fazer é um estudo de mercado, pronto, não estou a fazê-lo de forma oficial, é uma forma mais qualitativa, obviamente, mas no fundo o que eu vou fazer é, vou fazer uma série de perguntas e em troca eu dou o meu produto para a pessoa experimentar e para mim isto é uma mais-valia porque a pessoa consegue experimentar o meu produto e respondeu-me sobre ele antes de o experimentar, por exemplo. Sim, sim, isso podem fazer à vontade, fazem publicações. Agora, se quiserem, por exemplo, criar uma base de dados de e-mails e depois mandar esse questionário às pessoas, porque assim ficam com essa base de dados de e-mails, para que possam trabalhar com ela, porque quando eu faço um questionário e digo à pessoa para deixar o e-mail, eu não tenho autorização para depois comunicar com ela ao nível de marketing, porque eu só estou a pedir feedback. Agora, se ela fizer parte da minha base de dados e se eu lhe pedir feedback, se ela tiver aceite a política de privacidade, eu posso ficar com ela na minha base de dados e depois fazer esse questionário. Eu faria dessa forma. Faria primeiro a pessoa entrar na minha base de dados e depois faria o questionário, que era para manter Mas se eu faço, vamos imaginar que eu ponho um post numa rede social e digo que as pessoas para as pessoas me enviarem em mensagem privada um e-mail para eu lhes enviar o questionário. Como é que elas... Não pode assim, não. Então como é que elas me aceitam a política de privacidade? As pessoas têm que ir a uma landing page, têm que seguir um link, tem uma landing page onde elas colocam o e-mail delas e onde elas aceitam a política de privacidade. Tem que passar sempre por esses passos. Sim, sempre. Sempre, está bem? Para não corrermos riscos de fazermos uma coisa que depois não é legal. Depois não podemos comunicar com eles. Agora, claro que pode fazer o post e claro que pode receber as respostas que receber, depois não pode é comunicar com essas pessoas, está bem? Sim. Mais alguma questão por hoje? Já estamos aqui a chegar ao final. Não? Já sabem que podem deixar comentários aqui na plataforma. Eu penso que o conteúdo que falamos há bocadinho já está lá, na aula 1. Entretanto, as questões que colocaram à Sónia eu já pedi para ela validar, está bem? E entretanto, mantemos-nos em contacto. Depois as próximas sessões serão com o Nelson e com a Sónia. Sim, Soraya. Só uma última pergunta, relativamente ao livro de reclamações online, porque eu já tenho o livro de reclamações online, ativei-o recentemente, mas o físico, uma vez que eu tenho escritório também, eventualmente poderei vender alguma coisa no escritório presencialmente, é obrigatório ou basta ter-se... também é obrigatório? É, sim. Okay. Sempre que temos atendimento ao público é obrigatório, independentemente de qual for. Que não é bem atendimento ao público, ou seja... Mas abrimos a porta para vender, não é? Uma coisa é, por exemplo, eu tenho um armazém, eu faço a expedição das encomendas, eu não abro a porta, só abro a porta transportadora. Claro. Se eu eventualmente pretendo fazer venda, seja a quem for, tenho que ter livro de reclamações disponível. Sim. Obrigada. Nada. Pronto, se calhar despeço-me. Continuação de uma boa semana. Se tiverem questões, comentários, seja o que for, por favor, coloquem na plataforma. Entretanto, também deixo o link se alguém quiser se juntar a nós, então, no dia 26 de maio, cá no Porto. E vemo-nos em breve, está bem? Corra tudo bem com vocês. Uma boa semana. Deus, boa semana. Obrigada, boa noite. Boa noite, obrigada. Obrigado. Obrigada, boa noite. Deus a todos, boa noite.